Olhe para o céu em uma noite limpa, longe das luzes da cidade. O que você vê são milhares de pontos brilhantes, cada um deles um sol massivo, muito cercados por mundos que poderiam abrigar oceanos, montanhas e céus. A lógica nos diz que o universo deve estar transbordando de vida. Com bilhões de anos de vantagem sobre nós, civilizações alienígenas já deveriam ter transformado galáxias inteiras em monumentos de engenharia, enviando sinais de rádio que brilhariam mais que as próprias estrelas. No entanto, quando apontamos nossos telescópios mais potentes para o vazio, o que recebemos de volta é um silêncio absoluto e ensurdecedor. Não há frotas estelares, não há transmissões de boas-vindas, não há vestígios de cidades em outros planetas. O cosmos parece um deserto vasto e assustadoramente vazio. Porque o palco está montado, mas os atores parecem ter desaparecido. Hoje, no além do infinito, vamos encarar a teoria mais sombria da astronomia, o grande filtro. Existe uma barreira invisível e implacável que aniquila a vida antes que ela possa dominar as estrelas, e a pergunta mais importante da história da humanidade é: nós já passamos por ela, ou ela está esperando por nós logo ali na frente? Para entendermos o peso do grande filtro, precisamos primeiro confrontar a matemática da nossa própria galáxia. Existem cerca de 200 bilhões de estrelas apenas na Via Láctea, e estimativas recentes sugerem que pode haver até 40 bilhões de planetas do tamanho da Terra orbitando na zona habitável de seus sóis. Se apenas uma fração minúscula desses mundos desenvolvesse vida, e se apenas uma fração dessa vida se tornasse inteligente, ainda assim deveríamos ter milhares de civilizações tecnológicas espalhadas pelo céu. O universo tem 13 bilhões e 800 milhões de anos de idade, enquanto a Terra tem apenas 4 bilhões e 500 milhões. Isso significa que poderiam existir raças alienígenas com uma vantagem evolutiva de bilhões de anos sobre nós. Para eles, atravessar a galáxia seria tão simples quanto cruzar um oceano é para nós hoje. Essa discrepância entre a alta probabilidade de vida e a total ausência de evidências é o que chamamos de paradoxo de Fermi. Em 1950, durante um almoço casual com colegas cientistas, o físico Enrico Fermi fez a pergunta que ecoa até hoje: onde está todo mundo? Ele percebeu que, mesmo em velocidades de viagem espacial muito inferiores à da luz, uma civilização determinada poderia colonizar uma galáxia inteira em apenas alguns milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos. Se o tempo e o espaço são tão vastos, a Terra já deveria ter sido visitada ou, pelo menos, detectada por sondas automáticas há muito tempo. A nossa solidão não é apenas estranha, ela é estatisticamente impossível, a menos que algo muito terrível esteja acontecendo nos bastidores do cosmos. O paradoxo de Fermi não se trata apenas de homenzinhos verdes em discos voadores, trata-se da busca por sinais de engenharia em larga escala. Se uma civilização avança por milhões de anos, ela precisaria de quantidades colossais de energia, o que levaria à construção de estruturas que poderiam ser vistas a distâncias intergalácticas. Deveríamos ver estrelas sendo encapsuladas para coleta de energia ou comunicações a laser cruzando o vazio. No entanto, todas as nossas buscas por tecnossignaturas voltaram de mãos vazias. O céu parece natural demais, intocado demais. É como se a vida fosse uma chama que se apaga no momento em que começa a brilhar com força suficiente para ser vista de longe. Esse balde de água fria cósmico sugere que o caminho da evolução não é uma linha reta ascendente, mas uma pista cheia de armadilhas fatais. É aqui que surge o conceito do grande filtro, uma ideia proposta pelo economista Robin Hanson na década de 1990. A teoria sugere que, na jornada que vai da matéria inanimada até uma civilização capaz de colonizar galáxias, existe pelo menos um passo que é incrivelmente difícil ou virtualmente impossível de ser superado. Esse passo funciona como uma peneira, um filtro que elimina quase todos, ou absolutamente todos, que tentam atravessá-lo. Se a vida surge com facilidade, mas não vemos civilizações avançadas, o filtro deve ser uma barreira intransponível que interrompe o progresso tecnológico ou biológico antes que a espécie possa se tornar verdadeiramente interestelar. A vida pode ser comum, mas o sucesso a longo prazo parece ser proibido. Pense no grande filtro como uma parede invisível no meio da estrada. Se olhamos para trás e vemos que muitas espécies começaram a corrida, mas olhamos para a linha de chegada e não vemos ninguém, a conclusão lógica é que a parede está impedindo a passagem. Esse conceito transforma o nosso otimismo sobre encontrar alienígenas em uma cautela sombria. Se encontrarmos evidências de que muitas civilizações existiram e foram destruídas, isso reforça a existência do filtro.
O fato de não ouvirmos nada pode ser o sinal de que o universo é um cemitério silencioso de espécies que não foram inteligentes, rápidas ou sortudas o suficiente para sobreviver ao que quer que o filtro seja. O grande silêncio não é apenas uma ausência de som, é um aviso. A existência dessa barreira nos coloca em uma posição existencial única. Se o grande filtro existe, ele só pode estar em dois lugares em relação a nós: ou ele ficou para trás, no nosso passado evolutivo, ou ele nos aguarda em algum ponto do nosso futuro. Essa distinção não é apenas um detalhe técnico, ela é a diferença entre a humanidade ser a espécie mais sortuda do universo ou estarmos condenados a um fim inevitável. Se o filtro está no passado, somos os vencedores da loteria cósmica, os primeiros a superar obstáculos que aniquilaram todos os outros. Se o filtro está no futuro, somos apenas mais uma civilização marchando em direção a uma queda que ainda não conseguimos prever. A gravidade dessa teoria reside no fato de que ela nos obriga a reavaliar cada etapa da nossa história. Será que o surgimento da própria vida foi o filtro? Ou foi a invenção da tecnologia nuclear? Cada avanço que comemoramos como um triunfo pode, na verdade, ser apenas o momento em que nos aproximamos mais da parede. O grande filtro é um desafio à nossa arrogância de que o progresso é infinito. Ele nos sugere que a inteligência pode ser um beco sem saída evolutivo, uma ferramenta tão poderosa que acaba destruindo o próprio organismo que a criou antes que ele possa sair do seu ninho planetário. Para que uma civilização consiga enviar sinais de rádio para as estrelas, a natureza precisa vencer uma sucessão de desafios estatísticos que beiram o impossível. Pense na evolução como uma escada imensa onde cada degrau é mais estreito e escorregadio que o anterior. O primeiro degrau é a abiogênese, o momento em que a química se torna biologia. Transformar moléculas inanimadas em um organismo capaz de se replicar é um salto que ainda não conseguimos reproduzir em laboratório. Se esse processo for uma raridade extrema, o grande filtro pode estar logo no início, o que significaria que o universo está repleto de planetas férteis, mas estéreis, onde a centelha da vida simplesmente nunca aconteceu. No entanto, se a vida surge com facilidade, o próximo degrau é ainda mais assustador: a transição dos procariontes para os eucariontes. Na Terra, a vida simples surgiu quase imediatamente, mas levou cerca de 2 bilhões de anos para que as células desenvolvessem um núcleo e organelas complexas. Esse salto não foi uma evolução gradual, mas um acidente biológico bizarro onde uma célula engoliu outra e, em vez de digeri-la, as duas passaram a viver em simbiose. Esse evento de fusão pode ser tão improvável que ocorreu apenas uma única vez em 4 bilhões de anos. Se a vida complexa depende de um erro estatístico desse tamanho, então o universo pode estar cheio de bactérias, mas vazio de qualquer coisa que consiga pensar. O terceiro degrau é a multicelularidade. Não basta ter células complexas, elas precisam aprender a cooperar, a se sacrificar e a formar tecidos especializados. Embora a vida multicelular tenha surgido várias vezes de forma independente na Terra, ela levou muito tempo para se estabilizar. Cada passo em direção a um organismo maior e mais complexo exige uma estabilidade ambiental que a maioria dos planetas não consegue oferecer. Radiação estelar excessiva, instabilidade orbital ou falta de um campo magnético podem resetar a evolução para o nível zero a qualquer momento, transformando o progresso biológico em um ciclo infinito de extinções e recomeços. Mesmo que a vida se torne complexa e diversificada, o surgimento da inteligência tecnológica é o degrau final e, talvez, o mais traiçoeiro. Animais inteligentes existem na Terra há milhões de anos, como golfinhos e primatas, mas apenas um deles desenvolveu a capacidade de manipular ferramentas complexas e transmitir conhecimento através de gerações. A inteligência consome uma quantidade absurda de energia e exige um equilíbrio delicado entre predação, cooperação e tempo livre para a inovação. Se a inteligência for apenas um acidente adaptativo e não uma regra da evolução, o filtro pode estar na nossa própria mente, tornando a capacidade de construir telescópios uma exceção bizarra na história galáctica. Por fim, precisamos considerar que a tecnologia exige recursos específicos. Sem a presença de metais acessíveis ou combustíveis fósseis para dar o pontapé inicial na revolução industrial, uma espécie inteligente poderia ficar presa em uma idade da pedra eterna, observando as estrelas sem nunca ter os meios para alcançá-las. O grande filtro pode ser uma barreira física e química, onde o planeta simplesmente não oferece os ingredientes necessários para que a vida inteligente saia da sua superfície. Assim, a escada da complexidade não é apenas biológica, mas ambiental e geológica, transformando cada civilização em potencial em uma prisioneira do seu próprio mundo.
A hipótese mais otimista sobre o grande filtro sugere que nós somos os grandes vencedores de uma loteria cósmica. Se o filtro for um dos degraus biológicos que mencionamos, como a origem da vida ou o surgimento da célula complexa, então a notícia é excelente, o pior já passou. Isso significaria que a humanidade superou barreiras que aniquilaram trilhões de outras possibilidades em outros mundos. Sob essa ótica, somos uma anomalia preciosa, os primeiros a chegar ao topo da montanha em um universo que ainda está esfriando e se tornando habitável. Se o filtro está no passado, o silêncio que ouvimos é o silêncio de um berçário vazio que agora nos pertence. Uma das razões para acreditar que o filtro ficou para trás é a hipótese da Terra rara. Para que estejamos aqui hoje, uma série de fatores geológicos improváveis precisou convergir. Nós temos a Lua, um satélite desproporcionalmente grande que estabiliza a inclinação do eixo da Terra, garantindo estações e climas previsíveis por bilhões de anos. Sem a Lua, a Terra poderia capotar em sua órbita, causando variações térmicas que impediriam a evolução de longo prazo. Se a formação de um sistema Terra-Lua for um evento de 1 em 1 trilhão, o filtro pode ser simplesmente a mecânica celeste necessária para manter um planeta estável. Além da Lua, temos a proteção de Júpiter. O gigante gasoso atua como um aspirador de pó gravitacional, atraindo e desviando a grande maioria dos asteroides e cometas que, de outra forma, colidiriam com a Terra. Sem Júpiter, a frequência de impactos catastróficos seria dezenas de vezes maior, impedindo que a vida tivesse o tempo necessário para evoluir além de organismos simples. Junte a isso a nossa posição perfeita na zona habitável do Sol e o fato de o Sol ser uma estrela excepcionalmente estável e de vida longa. Se cada um desses fatores for um mini-filtro, a combinação de todos eles nos torna um milagre estatístico que dificilmente se repetirá. Outro fator crucial é a tectônica de placas. A Terra é o único planeta conhecido que possui um sistema ativo de placas que recicla o carbono e mantém o termostato global funcionando através do ciclo geoquímico. Isso permitiu que a temperatura da superfície permanecesse dentro da faixa da água líquida por quase 4 bilhões de anos, apesar do aumento do brilho do Sol. Se o motor interno de um planeta parar cedo demais, como aconteceu em Marte, a atmosfera se perde e a vida morre na infância. A tectônica de placas pode ser o filtro geológico definitivo que separa mundos vivos de desertos congelados ou estufas tóxicas como Vênus. Se o filtro está no passado, isso nos dá uma responsabilidade imensa. Se somos os primeiros ou os únicos a superar essas barreiras, a vida na Terra é o evento mais importante do universo observável. Não somos apenas observadores, somos os portadores da luz em uma caverna escura. Essa visão transforma o nosso isolamento em um privilégio. No entanto, essa é apenas uma das faces da moeda. Se o filtro não estiver nas nossas células ou na nossa geologia, ele pode estar esperando por nós no horizonte tecnológico, transformando cada avanço que fazemos hoje em um passo em direção a uma armadilha que ainda não conseguimos ver. A ideia de que somos especiais é confortante, mas a ciência nos ensina a ser cautelosos com o antropocentrismo. Se descobrirmos que a vida complexa é comum no universo, a ideia de que o filtro está no passado desmorona instantaneamente. Cada fóssil de micro-organismo que encontrarmos em Marte ou cada sinal de biosfera em um exoplaneta distante é uma batida de martelo no caixão da nossa esperança. Se a vida chega longe com facilidade, mas não vemos ninguém nas estrelas, o filtro deve estar à nossa frente, pronto para nos apagar no momento em que nos tornarmos perigosos demais para nós mesmos. Se olharmos para o céu e aceitarmos que a vida surge com relativa facilidade, mas que o silêncio persiste, somos forçados a encarar a hipótese mais aterradora. O grande filtro não é algo que já superamos, mas uma muralha invisível que nos espera no futuro. Esta perspectiva sugere que quase todas as civilizações tecnológicas atingem um ponto de ruptura onde a sua própria inteligência se torna sua sentença de morte. Pode ser que a tecnologia, por sua própria natureza, se desenvolva mais depressa do que a sabedoria necessária para controlar. Nesse cenário, não somos os vencedores da lotaria, mas apenas mais uma espécie na fila de espera para um extermínio inevitável que ainda não compreendemos totalmente. Uma das ideias mais perturbadoras da astronomia é que a descoberta de vida em Marte ou nas luas de Júpiter seria a pior notícia da história da humanidade. Como explicou o filósofo Nick Bostrom, se encontrarmos organismos complexos noutros mundos, isso significaria que o filtro não está no surgimento da vida nem na complexidade celular. Se a vida for comum, o motivo pelo qual não vemos impérios galácticos deve estar mais à frente no cronograma. Quanto mais vida encontrarmos no espaço,
mais provável é que o grande filtro seja um evento futuro que aniquila civilizações no nosso nível tecnológico. O silêncio cósmico não seria um sinal de esterilidade, mas um aviso de que ninguém sobrevive à adolescência tecnológica. Quais seriam os candidatos para este filtro futuro? O primeiro e mais óbvio é a autodestruição nuclear. Desde meados do século XX, possuímos o poder de incinerar a biosfera em questões de horas. Talvez todas as civilizações descubram a fissão e a fusão atômica e, inevitavelmente, acabem por as usar em conflitos de recursos. Se a natureza agressiva que impulsiona a evolução e a competição for uma característica universal da inteligência, então cada espécie tecnológica pode carregar consigo o gene da sua própria aniquilação, transformando cada planeta habitado numa pira funerária antes mesmo da primeira viagem interestelar. Outra ameaça invisível reside no campo da inteligência artificial e da nanotecnologia. Poderíamos criar uma forma de inteligência que não partilha os nossos valores biológicos ou uma gosma cinzenta, nanorobôs autorreplicantes que consomem toda a matéria orgânica do planeta para se multiplicarem. O grande filtro pode ser o momento em que uma espécie cria algo que a ultrapassa e que não tem interesse em colonizar a galáxia, mas apenas em otimizar recursos locais de forma estéril. A tecnologia pode ser uma armadilha onde a ferramenta acaba por devorar o criador, deixando para trás um mundo mecanicamente morto e silencioso para o resto do universo. Há também o risco dos desastres ecológicos e da exaustão de recursos. Uma civilização pode consumir o capital biológico e mineral do seu planeta tão depressa que entra num colapso civilizacional antes de conseguir estabelecer uma colônia autossustentável noutro mundo. Se a transição para uma economia de energia limpa e infinita for demasiado difícil ou demorada, a espécie pode ficar presa num ciclo de declínio, voltando a estados pré-industriais e perdendo para sempre a oportunidade de sair do seu berço. O grande filtro pode ser uma questão de timing, uma janela de oportunidade estreita que se fecha assim que o clima do planeta se torna hostil demais para suportar alta tecnologia. Por fim, existem os riscos da física fundamental. Poderíamos, inadvertidamente, realizar uma experiência num acelerador de partículas que desencadeasse um decaimento do vácuo falso, uma bolha de destruição que se expande à velocidade da luz, destruindo o próprio tecido do espaço. Ou talvez a descoberta de certas tecnologias de comunicação atraia a atenção de predadores galácticos, civilizações que agem como o grande filtro, eliminando qualquer vizinho assim que este se torna detetável. Seja por erro próprio ou por uma lei cruel da selva cósmica, a ideia de que o filtro está à nossa frente transforma cada progresso científico num jogo de roleta russa onde a sobrevivência da espécie é a aposta. Para medirmos o tamanho do silêncio que o grande filtro cria, precisamos de uma régua, e a mais famosa é a escala Kardashev, proposta pelo astrofísico Nikolai Kardashev em 1964. Ele classificou as civilizações com base na quantidade de energia que conseguem dominar. Uma civilização de tipo 1 utiliza toda a energia disponível no seu planeta natal. A humanidade, surpreendentemente, ainda não chegou lá. Somos atualmente uma civilização de tipo 0,7. O salto para o tipo 1 exige o domínio total do clima e da energia de fusão. Se o grande filtro estiver entre o tipo 0 e o tipo 1, isso explica por que não vemos sinais de rádio. A maioria das espécies destrói-se antes de dominar completamente o seu próprio mundo. Uma civilização de tipo 2 seria capaz de capturar toda a energia emitida pela sua estrela-mãe. O método teórico para isto é a esfera de Dyson, uma megaestrutura de satélites que envolveria o Sol para colher cada fotão de luz. Se o grande filtro não existisse, deveríamos ver centenas dessas esferas na nossa galáxia através da radiação infravermelha que elas emitiriam. No entanto, o céu está limpo. A ausência de objetos de tipo 2 sugere que o passo entre dominar um planeta e dominar uma estrela é tão difícil que quase ninguém o consegue realizar. A engenharia estelar parece ser um sonho que a natureza proíbe ou que a evolução interrompe sistematicamente. O cenário torna-se ainda mais dramático quando chegamos ao tipo 3, uma civilização que domina a energia de uma galáxia inteira. Tal espécie seria detetável a bilhões de anos-luz de distância, pois alteraria o brilho de bilhões de estrelas e seria visível em todo o espectro eletromagnético. O facto de não vermos nenhuma galáxia na nossa vizinhança que apresente sinais de colonização total de tipo 3 é o maior argumento a favor de um grande filtro extremamente rigoroso. Se fosse possível chegar ao tipo 3, alguém já o teria feito em 13 mil milhões de anos. O vazio galáctico é a prova silenciosa de que existe uma barreira que impede que a vida se torne um fenômeno à escala do cosmos.
Muitos astrônomos dedicaram as suas carreiras a procurar estas mega-estruturas. Recentemente, a estrela KIC 846-2852, conhecida como estrela de Tabby, causou agitação por apresentar quedas de brilho irregulares que alguns sugeriram ser causadas por uma esfera de Dyson em construção. Contudo, investigações posteriores apontaram para poeira natural. Este padrão repete-se. Sempre que pensamos ter encontrado um sinal de inteligência de tipo 2 ou 3, a natureza revela-se a explicação. A escala Kardashev serve para nos mostrar o quanto o universo está limpo de engenharia inteligente, o que reforça a ideia de que a vida está presa em níveis de energia muito baixos por causa do filtro. Se o grande filtro permite que a vida surja, mas a impede de chegar ao tipo 2, o que acontece com essas civilizações? Elas evaporam-se. Elas colapsam e tornam-se tribais? Ou será que o progresso como entendemos, expansão e consumo de energia, não é o objetivo de uma civilização verdadeiramente avançada? Algumas teorias sugerem que o tipo 2 poderia preferir a introversão, criando realidades virtuais perfeitas num único planeta em vez de se expandirem pelo espaço. Mas, mesmo nesse caso, a probabilidade estatística dita que pelo menos uma espécie, entre bilhões, escolheria a expansão. Se não vemos nenhuma, o filtro deve ser uma barreira física ou social intransponível. A escala Kardashev coloca-nos num lugar humilde. Somos pequenos, frágeis e ainda nem sequer dominamos o nosso próprio Sol. O grande silêncio que observamos nas escalas de tipo 2 e 3 é o eco de um universo que parece resistir à organização inteligente da matéria. Cada galáxia que vemos através do telescópio é um aviso de que, embora a vida possa ser uma centelha comum, o incêndio da inteligência galáctica é algo que o universo apaga com uma eficiência assustadora. Estamos a tentar subir uma escada onde os degraus superiores parecem não existir para ninguém, e isso leva-nos à nossa reflexão final sobre a nossa própria sobrevivência e solidão. Se o grande filtro é uma barreira real e intransponível para a maioria, a nossa existência torna-se um fardo de proporções cósmicas. Se somos, de facto, a única espécie a chegar a este nível de complexidade em toda a Via Láctea, então não somos apenas habitantes de um planeta, somos os guardiões da própria consciência no universo. A solidão que sentimos ao olhar para o céu não deve ser motivo de desespero, mas de uma responsabilidade sem precedentes. Se falharmos, se permitirmos que a nossa civilização colapse por ódio, ganância ou negligência tecnológica, poderemos estar a apagar a única luz de inteligência que brilha nesta vasta escuridão galáctica. A preservação da vida na Terra deixa de ser um dever biológico local para se tornar uma missão sagrada em nome do próprio cosmos. Uma das interpretações mais inspiradoras para o grande silêncio é a hipótese dos madrugadores. Talvez o universo, nos seus primeiros 10 mil milhões de anos, tenha sido demasiado violento, com supernovas e rajadas de raios gama frequentes que impediam a estabilidade necessária para a vida inteligente. Pode ser que apenas agora o cosmos tenha entrado numa era de ouro de habitabilidade e que a humanidade seja uma das primeiras espécies a despertar nesta nova era. Nesse cenário, o grande filtro não é uma muralha, mas uma corrida em que acabamos de ouvir o sinal de partida. Não vemos civilizações de tipo 2 ou 3 simplesmente porque ninguém teve tempo suficiente para as construir ainda. Somos os pioneiros, os arquitetos de um futuro que ainda está por ser escrito no mapa das estrelas. No entanto, essa posição de pioneiros exige que encaremos as nossas falhas com uma honestidade brutal. O grande filtro futuro pode ser alimentado pela nossa incapacidade de cooperar à escala planetária. Se cada civilização que surge estiver condenada a gastar os seus recursos em guerras fratricidas antes de alcançar o tipo 1, o filtro torna-se uma barreira ética. Para sobrevivermos ao que destruiu os outros, precisamos de uma evolução que não seja apenas biológica ou técnica, mas moral. Precisamos de nos tornar uma espécie que valoriza a continuidade do conhecimento acima da conquista imediata de território. A sobrevivência ao filtro exige que deixemos de ser apenas Homo sapiens para nos tornarmos Homo galaxis, uma espécie que pensa e age em escalas de tempo de milhões de anos. A fragilidade da nossa situação é acentuada pelo facto de estarmos num sistema fechado com recursos finitos. Cada grama de urânio, cada gota de petróleo e cada centímetro de solo fértil são as ferramentas que temos para construir a escada que nos tirará deste planeta. Se esgotarmos esses recursos antes de estabelecermos uma presença permanente no espaço, poderemos ficar presos num vale da morte tecnológico do qual nunca mais sairemos. O grande filtro pode ser o momento em que uma espécie percebe que gastou a sua única hipótese de se tornar interestelar em bens de consumo e conflitos triviais.
A janela de oportunidade para superar o filtro é estreita e, possivelmente, única em toda a história da Terra. Devemos também considerar que a nossa busca por vida extraterrestre é, na verdade, uma busca por nós mesmos. Cada vez que apontamos um radiotelescópio para uma estrela distante, estamos a perguntar ao universo se é possível sobreviver à inteligência. Se algum dia detectarmos o sinal de uma civilização antiga e estável, essa será a maior prova de que o grande filtro é superável. Esse sinal seria um farol de esperança, uma prova de que a parede pode ser atravessada. Até que esse dia chegue, devemos assumir que somos os únicos jogadores na mesa e que cada decisão que tomamos como espécie pode ser o fator decisivo entre o triunfo galáctico e a extinção silenciosa que parece ser a regra do cosmos. Por fim, o grande filtro convida-nos a uma humildade profunda. Somos o resultado de uma sequência de eventos improváveis que remontam ao início dos tempos. Desde o primeiro átomo forjado nas estrelas até a primeira célula que aprendeu a replicar-se, a jornada foi longa e perigosa. O facto de estarmos aqui, capazes de teorizar sobre a nossa própria solidão, é o maior milagre que a física produziu. O nosso legado não será medido pelo que conquistamos na Terra, mas por termos sido capazes de manter a centelha da curiosidade viva tempo suficiente para passarmos pelo filtro. O universo pode estar em silêncio agora, mas enquanto houver um ser humano a olhar para o céu e a perguntar por quê, o silêncio não será total. O paradoxo de Fermi e o grande filtro deixam de ser apenas problemas matemáticos para se tornarem o desafio supremo da nossa espécie. Viajamos desde o silêncio assustador do céu noturno até as armadilhas biológicas e tecnológicas que podem ter aniquilado bilhões de outras civilizações. Percebemos que, quer o filtro esteja no nosso passado como um milagre biológico, quer esteja no nosso futuro como um teste de sabedoria, a nossa posição no universo é precária e magnífica. Somos os observadores de um deserto de estrelas, e o nosso papel é transformar esse deserto num jardim de inteligência e vida. O grande filtro é um aviso, mas também um convite. Ele avisa-nos sobre os perigos da nossa própria natureza agressiva e tecnológica, mas convida-nos a ser a exceção que confirma a regra. Se o universo está silencioso, que sejamos nós a música. Se o cosmos está vazio, que sejamos nós a vida que o preenche. O destino da humanidade não está escrito nas estrelas, mas na forma como lidamos com os desafios que criamos para nós próprios. Superar o grande filtro é o objetivo final de toda a ciência, de toda a arte e de toda a filosofia que já produzimos. A próxima vez que olhar para o céu, não tema o silêncio. Veja-o como um espaço à espera da nossa história. Somos a primeira geração a compreender os riscos e as recompensas de sermos uma civilização tecnológica. Temos o conhecimento, temos as ferramentas, e agora, temos a consciência do que está em jogo. O grande filtro pode ser implacável, mas a vontade humana de sobreviver e de compreender provou ser, até agora, a força mais resiliente do planeta. Continue curioso, continue vigilante e, acima de tudo, continue a acreditar que somos capazes de atravessar a parede e reclamar o nosso lugar entre as estrelas. O universo está à espera da nossa resposta ao seu silêncio. Tudo o que você vê, toca e sente ao seu redor é uma ilusão de estabilidade. No seu dia a dia, se você solta uma maçã, ela cai. Se você olha para uma cadeira, ela está lá, imóvel e sólida. Mas, se pudéssemos encolher você 1 bilhão de vezes, até o nível das partículas que formam os seus próprios átomos, todas as regras da lógica humana seriam rasgadas diante dos seus olhos. Você entraria em um mundo onde os objetos podem estar em 2 lugares ao mesmo tempo, onde o nada é preenchido por energia frenética e onde o simples ato de você observar algo pode mudar o destino da matéria. Bem-vindo à física quântica, o campo de estudo mais estranho, fascinante e assustador da ciência moderna. Prepare-se para abandonar tudo o que você acha que sabe sobre o funcionamento do universo. Neste vídeo de 18 minutos, vamos desbravar o campo que muitos acreditam ser o caminho para a teoria de tudo. Vamos desmistificar o invisível, transformando conceitos que confundiram até mesmo mentes como as de Albert Einstein em uma jornada clara e acessível. Se você já sentiu que o universo esconde segredos profundos por trás da cortina da matéria, você está prestes a receber as chaves para esse quebra-cabeça. A realidade não é o que parece, e o mergulho no mundo subatômico começa agora. Para entendermos a mecânica quântica, precisamos primeiro aceitar o quão pequenos e vazios nós realmente somos. A física quântica é o estudo do comportamento do universo em escalas atômicas e subatômicas, focando nas partículas que formam a fundação de toda a matéria,
como os prótons, os nêutrons e os elétrons. No entanto, a nossa mente biológica tem uma dificuldade imensa em processar essas dimensões. Se imaginarmos um átomo como se ele fosse do tamanho de um estádio de futebol inteiro, o seu núcleo, onde reside quase toda a sua massa, seria equivalente a um simples grão de arroz colocado no centro do campo. Todo o restante do estádio seria um vazio absoluto, onde os elétrons dançam em órbitas que desafiam a nossa percepção. É nesse vazio aparente que a mágica quântica acontece. No último século, descobrimos que os átomos não são as peças finais do jogo, mas sim compostos por partículas ainda menores e mais misteriosas, como os quarks e os gluons. O que torna esse domínio tão especial é que, nessas escalas, a física que aprendemos na escola simplesmente para de funcionar. No mundo macroscópico, regido pela física clássica de Isaac Newton, as coisas são previsíveis. Se você chuta uma bola, você sabe exatamente onde ela vai cair com base na força e no ângulo. Mas, no mundo quântico, a bola pode decidir atravessar a parede ou estar em todo o campo simultaneamente até que alguém decida olhar para ela. A física clássica é o reino das certezas e da intuição. Ela explica perfeitamente como os carros se movem, como os planetas orbitam o Sol e por que uma taça de vidro se quebra ao atingir o chão. É uma física de objetos grandes que podemos ver e tocar. Por outro lado, a física quântica é o reino das probabilidades e dos paradoxos. Ela lida com um mundo que é invisível aos nossos olhos, mas que sustenta cada fibra do nosso ser. É a diferença entre observar as ondas previsíveis do oceano de longe e mergulhar em um nível tão profundo onde a própria água começa a se comportar como se tivesse consciência própria. Muitos se sentem intimidados pela complexidade deste campo, mas a verdade é que a estranheza da mecânica quântica é o que a torna tão poderosa. Ela nos força a questionar a natureza da própria realidade. Se as peças fundamentais de que somos feitos não seguem as leis do senso comum, então o que isso diz sobre nós e sobre o cosmos em que vivemos? Ao longo desta jornada, veremos que essa imprevisibilidade não é uma falha na nossa compreensão, mas uma característica intrínseca do tecido do universo. Entender o átomo não é apenas estudar química, é encarar o abismo da criação onde o impossível acontece a cada bilionésimo de segundo. Neste primeiro ato, estabelecemos que vivemos sobre um alicerce de mistério. A escala subatômica é tão pequena que o pensamento humano precisa de novas ferramentas para navegá-la. O que antes pensávamos ser blocos sólidos de matéria, agora sabemos que são aglomerados de energia e probabilidade vibrando em um vácuo imenso. Mas como chegamos a essa conclusão? Como os cientistas do século XIX, que acreditavam ter resolvido todos os mistérios do mundo, foram forçados a admitir que não sabiam nada. Isso é o que descobriremos quando a luz começar a se comportar de uma forma que ninguém poderia prever. No final do século XIX, o clima na comunidade científica era de uma autoconfiança quase absoluta. Acreditava-se que as leis de Isaac Newton para o movimento e as equações de James Clerk Maxwell para o eletromagnetismo haviam mapeado o universo por completo. A luz era entendida puramente como uma onda, comportando-se como as ondulações de um lago, e a energia era vista como algo contínuo, que podia ser dividido em partes infinitamente pequenas. Alguns estudiosos da época chegavam a aconselhar os jovens a não seguirem carreira na física, pois restariam apenas alguns poucos detalhes de medição para serem ajustados antes que o conhecimento humano estivesse finalizado. No entanto, em 1900, o físico alemão Max Planck tropeçou em um abismo teórico enquanto estudava a radiação emitida por corpos aquecidos. Segundo as leis clássicas, um objeto quente deveria emitir níveis infinitos de energia em frequências altas, um problema que ficou conhecido como a catástrofe do ultravioleta. Para salvar a lógica da realidade, Planck foi forçado a propor uma ideia que ele mesmo considerava um ato de desespero. A energia não flui como um rio contínuo, mas é emitida em pequenos pacotes ou blocos individuais. Ele chamou esses pacotes de quanta. Essa descoberta mudou tudo porque quebrou a noção de que o universo é suave. Imagine a diferença entre uma rampa, onde você pode deslizar para qualquer altura, e uma escada, onde você só pode estar em degraus específicos. Planck revelou que a natureza é feita de degraus. Sem perceber imediatamente, ele havia aberto a porta para a mecânica quântica, mostrando que existe um limite fundamental para o quão pequeno algo pode ser. A energia tem uma granularidade, e essa revelação foi o primeiro golpe mortal na física intuitiva que governava o pensamento humano há séculos. A aceitação dos quanta foi difícil, pois desafiava a ideia de que a natureza não dá saltos. Mas os experimentos não mentiam.
Onde a física clássica previa o caos infinito, a ideia de Planck trazia uma ordem matemática perfeita. Esse foi o ponto de ruptura, o momento em que os cientistas pararam de olhar para o universo como uma máquina previsível e começaram a vê-lo como um mosaico feito de peças discretas. Planck iniciou uma revolução que ele mal conseguia controlar, pavimentando o caminho para que mentes ainda mais audaciosas explorassem o que esses pacotes de energia realmente significavam para a luz e para a matéria. Inspirado pelo trabalho de Planck, um jovem Albert Einstein decidiu aplicar o conceito de quanta para resolver o mistério do efeito fotoelétrico em 1905. Ele propôs que a luz não era apenas uma onda, mas que ela viajava e interagia como se fosse composta por partículas individuais, que mais tarde seriam chamadas de fótons. Esta foi uma declaração de guerra ao senso comum. Como algo poderia ser uma onda e uma partícula ao mesmo tempo? Einstein provou que a luz possui uma dualidade, comportando-se de formas diferentes dependendo de como a medimos. Foi essa descoberta, e não a sua teoria da relatividade, que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921. Enquanto Einstein redesenhava a luz, o físico dinamarquês Niels Bohr estava ocupado redesenhando o átomo em 1913. Ele percebeu que o modelo antigo, que comparava o átomo a um pequeno sistema solar, estava errado. Se os elétrons orbitassem o núcleo como planetas, eles perderiam energia e colapsariam rapidamente. Bohr propôs que os elétrons estão presos em trilhos de energia fixos e quantizados. Eles não podem ocupar qualquer lugar, eles devem estar no degrau 1, no degrau 2 ou no degrau 3, mas nunca no espaço entre eles. Quando um elétron muda de posição, ele realiza o que chamamos de salto quântico. Ele desaparece de um nível e reaparece instantaneamente em outro, sem percorrer a distância física entre os dois. Nesse processo, ele emite ou absorve um fóton, o pacote de luz descrito por Planck e Einstein. Essa ideia explicou por que cada elemento químico emite cores de luz específicas e únicas, funcionando como uma impressão digital atômica. O átomo de Bohr transformou a matéria em algo que segue regras musicais de harmonia e frequência, em vez de apenas colisões mecânicas. Apesar do sucesso, o modelo de Bohr ainda era uma simplificação. Ele nos deu os trilhos, mas ainda não explicava por que esses trilhos existiam ou como as partículas se comportavam quando ninguém as observava. A estranheza estava apenas começando a aumentar. Conforme avançávamos para a década de 1920, ficou claro que as partículas subatômicas não eram apenas bolinhas em trilhos, mas entidades muito mais fantasmagóricas. O próximo passo da nossa jornada nos levará ao coração da incerteza, onde a própria ideia de lugar e velocidade começa a perder o sentido diante da observação humana. À medida que os cientistas mergulhavam mais fundo, a imagem do elétron como uma bolinha em um trilho começou a se dissolver. Em 1927, o físico alemão Werner Heisenberg apresentou ao mundo uma verdade desconfortável, o princípio da incerteza. Ele provou que existe um limite fundamental para o que podemos saber sobre o mundo subatômico. Se você tentar medir a posição exata de uma partícula com precisão total, você perderá completamente a informação sobre a velocidade dela. Se tentar medir a velocidade, a posição se tornará um borrão. Não é uma falha dos nossos aparelhos, é como se o próprio universo proibisse que soubéssemos tudo ao mesmo tempo. Isso mudou a nossa visão da matéria de forma radical. O elétron não está em um lugar específico, ele existe em uma nuvem de probabilidades. Imagine que você tem uma moeda girando sobre uma mesa. Enquanto ela gira, ela não é nem cara nem coroa de forma definida. Ela é um borrão que contém ambas as possibilidades. No mundo quântico, as partículas são esse borrão constante. Elas só assumem uma posição fixa quando algo as obriga a isso. E o que as obriga? A nossa observação. O ato de medir uma partícula é o que a força a escolher uma realidade entre as inúmeras que ela habitava um segundo antes. Essa estranheza é comprovada pelo experimento da fenda dupla. Quando disparamos elétrons contra uma barreira com duas fendas, eles se comportam como ondas, criando um padrão de interferência, como se cada elétron passasse pelas duas fendas ao mesmo tempo. No entanto, se colocarmos um detector para ver por qual fenda o elétron realmente passou, o padrão de onda desaparece instantaneamente. O elétron passa a se comportar como uma partícula sólida, apenas porque soube que estava sendo vigiado. A consciência do observador, ou a interação do aparelho de medição, interfere diretamente no tecido da realidade. Por causa disso, na mecânica quântica, a palavra certeza foi substituída pela palavra probabilidade. Não podemos dizer onde uma partícula está,
apenas onde ela provavelmente estará. Isso gerou um desconforto imenso na comunidade científica, pois parecia que a base do universo era feita de um caos aleatório controlado apenas pela sorte. Estávamos descobrindo que, no nível mais profundo da existência, as coisas não possuem uma forma definida até que alguém as olhe. É uma conclusão que desafia a nossa percepção de um mundo sólido e independente, transformando o universo em um sistema interativo onde nós somos parte fundamental do resultado. Toda essa loucura atingiu seu ponto de ebulição no histórico 5º Congresso de Solvay, em 1927. Imagine uma sala reunindo as mentes mais brilhantes da história: Albert Einstein, Niels Bohr, Marie Curie e Erwin Schrödinger, todos tentando decidir se o universo era louco ou se eles é que não estavam entendendo nada. Niels Bohr liderava a interpretação de Copenhague, defendendo que a realidade não existe de forma definida até ser medida. Einstein, o defensor ferrenho da ordem, detestava essa ideia. Foi nesse congresso que ele proferiu a sua famosa frase de protesto: Deus não joga dados com o universo. Bohr, sem se intimidar, respondeu à altura, dizendo a Einstein para parar de dizer a Deus o que fazer com os seus dados. O debate entre os dois tornou-se lendário. Einstein passava as noites criando experimentos mentais complexos para tentar provar que a mecânica quântica estava errada ou incompleta, e Bohr passava as manhãs seguintes provando que os cálculos de Einstein na verdade confirmavam a teoria quântica. Einstein acreditava que as leis da física deveriam ser objetivas e independentes de nós, mas o mundo subatômico insistia em dizer o contrário. Para ilustrar o absurdo dessa situação, Erwin Schrödinger propôs o seu famoso experimento mental em 1935, o gato de Schrödinger. Imagine um gato dentro de uma caixa fechada com um mecanismo que pode ou não liberar veneno, dependendo do decaimento de um único átomo radioativo. Como o átomo está em uma superposição quântica, decaído e não decaído ao mesmo tempo, a lógica quântica diz que o gato também deve estar em uma superposição. Ele está vivo e morto simultaneamente até que alguém abra a caixa para olhar. Schrödinger não criou isso para dizer que era verdade, mas para mostrar o quão ridícula a teoria parecia ser quando aplicada ao nosso mundo macroscópico. Apesar do paradoxo do gato soar como loucura, ele descreve perfeitamente o conceito de superposição quântica. No nível das partículas, o vivo e morto acontece a todo momento. O conflito de Solvay nunca foi totalmente resolvido com um aperto de mãos. Einstein morreu acreditando que havia uma explicação mais profunda e ordenada por trás de tudo, enquanto Bohr e os seus seguidores provaram que a incerteza é o alicerce real da natureza. Hoje, sabemos que Bohr estava certo. O universo é, em sua essência, um sistema de possibilidades sobrepostas que só desmoronam em uma única realidade quando interagimos com elas. Essa batalha de gigantes definiu o século XX e abriu as portas para interpretações ainda mais ousadas. Se o gato pode estar vivo e morto, será que existem universos onde cada possibilidade realmente acontece? O debate que começou em uma sala em Bruxelas agora se estende por infinitos universos paralelos e tecnologias que antes eram consideradas ficção científica. No nosso último ato, veremos como essa estranheza que Einstein tanto odiava é, na verdade, a ferramenta que está construindo o futuro da nossa civilização. Se a ideia de que uma partícula pode estar em vários lugares ao mesmo tempo parece difícil de aceitar, a solução proposta pelo físico Hugh Everett III, em 1957, é ainda mais vertiginosa. Em vez de acreditar que a função de onda colapsa em uma única realidade quando olhamos, a teoria dos muitos mundos sugere que o universo se divide. Em um universo, o gato de Schrödinger está vivo, em outro, ele está morto. Cada evento quântico criaria ramificações infinitas da realidade, onde todas as possibilidades realmente acontecem em dimensões paralelas que nunca se tocam. Embora pareça ficção científica, essa é uma das interpretações mais respeitadas pelos físicos modernos para evitar o mistério do colapso da observação. Mas a mecânica quântica não vive apenas de teorias abstratas e universos paralelos, ela é a tecnologia mais prática que já criamos. Sem a compreensão do comportamento quântico dos elétrons, não teríamos o transistor, o componente fundamental que permite que computadores, smartphones e televisores funcionem. O laser, que usamos desde cirurgias oculares até a leitura de códigos de barras e comunicações por fibra ótica, é um produto direto do controle quântico da luz. Vivemos em uma sociedade construída sobre as leis que Einstein e Bohr debateram exaustivamente, provando que o invisível governa o nosso cotidiano de formas que raramente percebemos. O próximo grande salto da nossa espécie reside na computação quântica. Enquanto os computadores clássicos processam informações usando bits,
que são como interruptores que podem ser apenas 0 ou 1, os computadores quânticos usam os qubits. Graças à superposição, um qubit pode ser 0 e 1 ao mesmo tempo. Isso permite que uma máquina realize bilhões de cálculos simultaneamente, resolvendo em segundos problemas que os supercomputadores atuais levariam milênios para processar. Estamos no limiar de uma era onde a simulação de medicamentos complexos, a criptografia inquebrável e até a manipulação da matéria em escala atômica deixarão de ser sonhos para se tornarem ferramentas reais. Dominar a física quântica pode ser a chave para avanços que hoje parecem mágicos, como a levitação de objetos por supercondutividade ou formas primitivas de teletransporte de informação. Se você chegou até aqui sem um colapso mental, parabéns, você acaba de atravessar o portal da realidade mais profunda que conhecemos. Entender o mundo quântico é aceitar que a natureza é muito mais rica, estranha e cheia de possibilidades do que o nosso senso comum jamais poderia imaginar. Estamos apenas começando a aprender a tocar o instrumento que rege a harmonia do universo, e o que virá a seguir poderá mudar a própria definição do que significa ser humano. Nesta jornada de 18 minutos através do invisível, vimos que a mecânica quântica é o quebra-cabeça definitivo da nossa existência. Partimos do vazio atômico e da queda das certezas clássicas para mergulhar no duelo de gigantes entre Einstein e Bohr. Descobrimos que o universo não é feito de objetos sólidos e previsíveis, mas de ondas de probabilidade que dançam ao ritmo da nossa observação. A estranheza de que as coisas podem estar em superposição não é um erro da ciência, mas a prova de que a realidade é um sistema interativo e vibrante. A física quântica nos ensina que o conhecimento é um processo contínuo e que não entender tudo de imediato é a marca dos maiores gênios da história. Se mentes brilhantes como Schrödinger e Heisenberg passaram a vida tentando decifrar esses enigmas, você está em excelente companhia. A ciência não é apenas sobre encontrar respostas, mas sobre ter a coragem de fazer perguntas que desafiam a nossa lógica. O universo quântico é um convite para que a próxima geração de exploradores, talvez você, desvende as próximas camadas deste mistério infinito. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão no coração da matéria. Se você ficou fascinado pela ideia de gatos vivos e mortos, de computadores que pensam em superposição e de universos que se dividem a cada segundo, saiba que essa curiosidade é o que mantém a humanidade avançando. Continue buscando a luz, continue questionando os vazios e nunca esqueça que o conhecimento é o único investimento com lucros inesgotáveis. O mundo subatômico está à sua espera. Até a próxima fronteira, no além do infinito. Houve um tempo em que olhar para as estrelas não era apenas um ato de admiração poética, mas um exercício de sobrevivência e espionagem. Durante quase 4 décadas, o vácuo do espaço foi transformado no palco mais caro e perigoso da história da humanidade. Entre 1947 e 1991, as duas superpotências globais, os Estados Unidos e a União Soviética, não lutaram apenas por territórios na Terra, mas pela posse do próprio céu. O que começou como uma corrida para construir mísseis capazes de carregar ogivas nucleares acabou por nos dar o primeiro satélite, o primeiro homem no espaço e a primeira pegada em outro mundo. Mas por trás de cada lançamento glorioso, havia um segredo militar e uma tensão que poderia ter incinerado o planeta. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar como o medo da guerra total impulsionou os maiores avanços científicos da nossa história e como a Guerra Fria, com toda sua paranoia, acabou por nos abrir as portas do cosmos. Tudo mudou na noite de 4 de outubro de 1957. Enquanto o mundo dormia, a União Soviética lançava, a partir das estepes do Cazaquistão, uma pequena esfera de metal com 4 antenas chamadas Sputnik 1. O som do seu bip constante, captado por rádios em todo o planeta, não era apenas um sinal de rádio, era um aviso de que os céus não eram mais exclusivos da natureza. O Sputnik foi colocado em órbita pelo foguete R-7 Semyorka, o primeiro míssil balístico intercontinental do mundo, projetado pelo lendário e secreto designer-chefe Sergei Korolev. A ciência por trás desse lançamento era monumental. Para atingir a órbita, o foguete precisava alcançar a velocidade de aproximadamente 28.000 km por hora, superando a resistência da atmosfera e a força da gravidade. O sucesso soviético provocou o chamado choque do Sputnik nos Estados Unidos, uma crise de confiança nacional que misturava o medo de um ataque nuclear vindo do espaço com a humilhação tecnológica de ter sido superado pelo bloco comunista. Em resposta ao avanço soviético e após o fracasso espetacular do foguete Vanguard, os americanos aceleraram o desenvolvimento do Explorer 1, lançado em janeiro de 1958. Embora menor que o Sputnik,
O Explorer 1 carregava um laboratório científico sofisticado coordenado por James Van Allen. Foi essa missão que permitiu a descoberta dos cinturões de radiação de Van Allen, onas de partículas carregadas presas pelo campo magnético da Terra. Essa foi a primeira grande descoberta científica da corrida espacial, revelando que o espaço próximo à Terra era um ambiente dinâmico e potencialmente perigoso para a vida humana. A física orbital, antes uma teoria nos livros de Kepler e Newton, agora era uma realidade prática onde a massa e a velocidade determinavam o destino das nações. A criação da NASA em 1958 foi o reconhecimento definitivo de que a ciência espacial era agora uma prioridade de segurança nacional, fundindo de vez o laboratório de pesquisa com o silo de mísseis. A década de 1960 começou com a compreensão de que as máquinas não eram suficientes, a supremacia exigia a presença humana no vácuo. Em 12 de abril de 1961, a União Soviética desferiu outro golpe magistral com o voo de Yuri Gagarin a bordo da nave Vostok 1. Gagarin completou uma órbita única ao redor da Terra, tornando-se o primeiro humano a ver a curvatura do nosso planeta e a experimentar a microgravidade por 108 minutos. O desafio de engenharia da Vostok era aterrador. Como proteger um ser humano das temperaturas extremas de reentrada na atmosfera, que podem ultrapassar os 1500 graus Celsius devido à compressão do ar? A solução foi um escudo térmico ablativo que se desgastava para dissipar o calor, mas o design da nave era tão primitivo que Gagarin teve que se ejetar da cápsula antes do impacto final com o solo. Para o mundo, Gagarin era o Colombo do espaço, um símbolo de que o socialismo era o sistema mais avançado tecnologicamente. Os Estados Unidos responderam com o Projeto Mercury, enviando o Alan Shepard em um voo suborbital apenas 3 semanas depois, seguido pela órbita completa de John Glenn em 1962. Essa fase da Guerra Fria exigiu avanços massivos na fisiologia humana e na telemetria de rádio. Os cientistas precisavam monitorar batimentos cardíacos, pressão arterial e oxigenação em tempo real através de milhares de quilômetros. Desenvolveram-se os primeiros sistemas de suporte à vida recicláveis e computadores de navegação que, embora rudimentares comparados aos de hoje, realizavam cálculos orbitais complexos para garantir que a cápsula não se perdesse no vazio ou queimasse na reentrada. O discurso do presidente John Kennedy em 1962, desafiando a nação a ir à Lua não porque é fácil, mas porque é difícil, transformou o cosmos no campo de prova definitivo da capacidade industrial e intelectual humana. O espaço não era mais apenas uma questão de satélites, era sobre quem dominaria o futuro da própria biologia humana fora do planeta. A metade da década de 1960 marcou o período mais intenso da corrida espacial, quando o objetivo deixou de ser apenas estar no espaço e passou a ser conquistar o solo lunar. Para os Estados Unidos, o programa Apollo era uma questão de honra nacional e prova de superioridade do sistema democrático capitalista. O coração dessa empreitada era o foguete Saturno V, uma maravilha da engenharia de 111 metros de altura, projetada por Wernher von Braun. O Saturno V utilizava 5 motores F1 no seu primeiro estágio, queimando uma mistura colossal de querosene e oxigênio líquido para gerar mais de 34 milhões de newtons de empuxo. Cada lançamento do Saturno V era um terremoto controlado, capaz de colocar 140 toneladas em órbita baixa. Do lado soviético, a resposta era o foguete N-1, uma máquina igualmente massiva, mas que sofria com a complexidade de seus 30 motores agrupados. Enquanto os americanos avançavam com testes rigorosos, os 4 lançamentos de teste do N-1 terminaram em explosões catastróficas, selando o destino da União Soviética na corrida tripulada à Lua devido a falhas na coordenação dos sistemas de combustível e vibrações estruturais que os computadores da época não conseguiam prever. O ápice dessa jornada ocorreu em 20 de julho de 1969, com a missão Apollo 11. Neil Armstrong e Buzz Aldrin tornaram-se os primeiros humanos a caminhar na Lua, enquanto Michael Collins orbitava acima. Mas a vitória não foi apenas simbólica, ela foi um salto tecnológico sem precedentes. Para realizar o pouso, a NASA precisou desenvolver o Apollo Guidance Computer, AGC, um dos primeiros computadores a usar circuitos integrados, o que abriu caminho para a revolução dos microprocessadores que usamos hoje. A precisão necessária para o encontro orbital entre o módulo lunar e o módulo de comando exigiu cálculos de mecânica celeste que desafiaram os limites da matemática aplicada. A União Soviética, embora tenha perdido a corrida tripulada, continuou a inovar com o programa Luna, enviando o Lunokhod 1, o primeiro rover controlado remotamente a rodar em outro mundo. Esse período provou que, sob a pressão da Guerra Fria,
a humanidade foi capaz de desenvolver tecnologias que, em tempos de paz, poderiam ter levado décadas extras para sair do papel. Enquanto a Lua perdia o brilho político para os americanos após 6 pousos bem-sucedidos, a Guerra Fria expandiu suas fronteiras para os planetas vizinhos, inaugurando a era de ouro da ciência planetária robótica. A União Soviética, focada em demonstrar sua resiliência técnica, lançou o programa Venera, que se tornou o primeiro a pousar uma sonda na superfície de outro planeta, Vênus. As sondas Venera, especificamente a 7 e a 8, enfrentaram o ambiente mais hostil do sistema solar, sobrevivendo por poucos minutos sob pressões esmagadoras, 90 vezes a da Terra, e temperaturas que derreteriam chumbo. Elas enviaram as primeiras fotos coloridas e dados químicos do solo venusiano, revelando um mundo de efeito estufa desenfreado. Simultaneamente, os Estados Unidos focaram em Marte com as missões Viking 1 e 2 em 1976. As sondas Viking foram marcos da biologia planetária, realizando os primeiros experimentos químicos automatizados para buscar sinais de vida no solo marciano. Embora os resultados tenham sido inconclusivos, a engenharia de pouso suave em Marte e a transmissão de dados por bilhões de quilômetros via Deep Space Network estabeleceram um padrão para toda a exploração moderna. O maior trunfo científico desse período, no entanto, veio com o lançamento das sondas Voyager 1 e 2 em 1977. Aproveitando um alinhamento planetário raro que ocorre uma vez a cada 175 anos, os Estados Unidos utilizaram a técnica de estilingue gravitacional para enviar máquinas aos gigantes gasosos e gelados. A Voyager 2 tornou-se a primeira e única sonda a visitar Urano e Netuno, transformando pontos de luz em telescópios em mundos complexos de anéis e luas geladas. Essas missões foram os maiores atos de diplomacia científica da Guerra Fria, carregando os discos de ouro com sons e imagens da Terra, caso fossem encontradas por outras civilizações. Nesse momento, a exploração espacial começou a transitar de uma demonstração de força militar para uma busca filosófica sobre a nossa origem. A tecnologia de imageamento digital e os sensores infravermelhos desenvolvidos para essas sondas acabaram por revolucionar a medicina, como a ressonância magnética e o monitoramento ambiental na Terra. Nos anos finais da Guerra Fria, o foco mudou da exploração distante para a permanência prolongada no espaço. A União Soviética, percebendo que não venceria a corrida lunar, focou sua engenharia na criação de estações espaciais, lançando a série Salyut e, posteriormente, a icônica estação Mir em 1986. A Mir foi o primeiro laboratório modular em órbita, permitindo que cosmonautas batessem recordes de permanência no vácuo, ultrapassando um ano consecutivo no espaço. Esse avanço foi crucial para a ciência médica, permitindo o estudo da atrofia muscular e da perda de densidade óssea em microgravidade. Os Estados Unidos responderam com o Skylab, mas focaram seus recursos no ônibus espacial, Space Shuttle, uma nave reutilizável projetada para tornar o acesso ao espaço rotineiro e capaz de colocar grandes cargas em órbita, como o telescópio espacial Hubble. A transição para a cooperação internacional começou a se desenhar antes mesmo da queda do Muro de Berlim. Em 1975, a missão Apollo-Soyuz proporcionou o primeiro aperto de mãos no espaço entre astronautas americanos e cosmonautas soviéticos, utilizando um módulo de acoplagem universal projetado conjuntamente. Quando a União Soviética entrou em colapso em 1991, o vasto conhecimento russo em habitação espacial de longa duração e os recursos tecnológicos americanos se fundiram. O que antes era uma corrida armamentista disfarçada de exploração tornou-se a fundação da Estação Espacial Internacional, ISS. O fim da Guerra Fria não encerrou a era espacial, ele a transformou de um duelo de titãs em um esforço global. Os avanços em novos materiais, sistemas de purificação de água e telecomunicações por satélite que desfrutamos hoje são fruto direto de décadas em que o medo da destruição mútua forçou a humanidade a aprender a sobreviver fora do seu próprio mundo. A Guerra Fria foi um período de contradições profundas. Enquanto o mundo vivia sob o espectro de uma guerra nuclear, nossos olhos estavam fixos no céu, testemunhando milagres técnicos que antes pertenciam à ficção científica. Aprendemos que o cosmos não perdoa erros e que a engenharia de precisão é a única ponte entre a Terra e o desconhecido. A tecnologia que usamos hoje para prever o tempo, navegar com GPS e nos conectar instantaneamente através dos oceanos nasceu nos laboratórios de Korolev e Von Braun, alimentada pela rivalidade ideológica. Hoje, quando olhamos para a Estação Espacial Internacional cruzando o céu noturno, vemos o maior monumento à paz já construído. Ela é o resultado final de uma corrida que começou com o medo de mísseis e terminou com a compreensão de que,
diante da imensidão do universo, somos todos passageiros da mesma nave frágil. A Guerra Fria nos deu espaço, mas o que fizemos com ele, a busca pela ciência e pela cooperação, é o que define o nosso verdadeiro progresso como espécie. Nós gostamos de acreditar que o universo é um lugar ordenado, onde 2 mais 2 sempre somam 4 e onde a causa sempre precede o efeito. No entanto, quanto mais avançamos nas fronteiras da ciência, mais percebemos que a realidade adora nos pregar peças. Existem situações onde a lógica simplesmente quebra, onde fatos absurdos se tornam verdades incontestáveis e onde a nossa compreensão do mundo se revela uma frágil construção de sentidos limitados. Hoje, no Além do Infinito, vamos mergulhar nos paradoxos mais fascinantes que a mente humana já ousou enfrentar, mistérios que farão você duvidar do que vê e até mesmo de quem você é. Nesta jornada de 18 minutos, vamos transitar desde as dúvidas dos antigos filósofos gregos até os enigmas mais sombrios da física moderna. Vamos encarar o silêncio das estrelas, a ilusão do movimento e a estranheza de partículas que desafiam o tempo e o espaço. Prepare-se, pois chegaremos a um ponto onde a sua mente não conseguirá mais desvendar o segredo. Se você acha que conhece as regras do jogo cósmico, este vídeo está aqui para provar que somos apenas aprendizes diante de um espetáculo que desafia a própria existência. O primeiro paradoxo da nossa lista é tão simples que muitas vezes o ignoramos. Por que o céu noturno é escuro? Em 1823, o astrônomo alemão Heinrich Olbers formulou o que hoje chamamos de paradoxo de Olbers. Se o universo fosse infinito, estático e repleto de estrelas eternas, cada ponto para o qual olhássemos no céu deveria terminar inevitavelmente na superfície de uma estrela. O céu noturno não deveria ser negro, mas sim uma parede sólida e ofuscante de luz, tão brilhante quanto a superfície do próprio Sol. O simples fato de a noite ser escura é uma contradição direta com a ideia de um universo infinito e imutável. A solução para esse enigma revela verdades profundas sobre o nosso cosmos. O céu é escuro porque o universo não é estático nem eterno. Ele teve um início no Big Bang e está em constante expansão. Como o universo tem uma idade finita, cerca de 13 bilhões e 800 milhões de anos, a luz das estrelas mais distantes simplesmente ainda não teve tempo de chegar até nós. Além disso, a expansão do espaço estica as ondas de luz, transformando o brilho visível em radiação infravermelha que os nossos olhos não conseguem detectar. O negro da noite é, na verdade, a prova de que vivemos em um espaço-tempo que nasceu e que continua a se transformar. Mas a nossa cegueira vai muito além da luz das estrelas. Um dos maiores paradoxos modernos é o fato de que apenas 5% do universo é composto pela matéria normal que conhecemos, prótons, nêutrons e elétrons. Tudo o que vemos, desde as menores bactérias até as maiores galáxias, é apenas a ponta de um iceberg cósmico. Os outros 95% permanecem ocultos em duas formas misteriosas: a matéria escura, que representa cerca de 27% e serve como a cola gravitacional que mantém as galáxias unidas, e a energia escura, que compõe 68% e impulsiona a expansão acelerada do cosmos. Este cenário nos leva a um paradoxo existencial. Como podemos afirmar que entendemos o universo se somos cegos para quase tudo o que ele contém? Estima-se que a humanidade compreenda apenas cerca de 1% da informação total disponível no universo visível. Vivemos em um mundo de sombras, tentando decifrar a realidade com base em fragmentos limitados de informação. Essa lacuna de conhecimento é o terreno fértil de onde surgem os eventos incompreensíveis que desafiam a nossa lógica. Se o que enxergamos é tão pouco, o que mais está escondido nas dimensões que nem sequer conseguimos imaginar? Vivemos em um mundo definido por apenas 3 dimensões espaciais: largura, altura e profundidade. Para nós, qualquer coisa fora desse eixo parece impossível ou sobrenatural. No entanto, o físico Albert Einstein nos ensinou que existe uma quarta dimensão indissociável das outras: o tempo. Para localizar qualquer evento no universo, não basta saber onde ele está, precisamos saber quando ele ocorre. Mas o verdadeiro paradoxo surge quando tentamos unificar a física do infinitamente grande com a do infinitamente pequeno. Para que a teoria das supercordas funcione e explique a natureza da realidade, os cálculos matemáticos exigem que o universo possua muito mais do que apenas 4 dimensões. Dependendo da vertente teórica, os cientistas sugerem a existência de 11 ou até 26 dimensões. O paradoxo reside no fato de que, se essas dimensões existem, por que não conseguimos vê-las ou acessá-las? A explicação teórica é que essas dimensões adicionais estão compactadas ou enroladas em escalas tão minúsculas que são invisíveis até para os nossos microscópios mais potentes.
Imagine uma formiga caminhando sobre um cabo estendido. Para nós, de longe, o cabo é apenas uma linha unidimensional. Para a formiga, ele possui uma circunferência, uma dimensão extra que só é visível de perto. Estamos, talvez, limitados pela nossa própria escala macroscópica a enxergar apenas uma fração da arquitetura total do cosmos. A busca por essas dimensões extras não é apenas um exercício intelectual, ela pode esconder a chave para as forças que regem tudo o que existe. Se pudéssemos acessar ou compreender essas camadas ocultas, poderíamos finalmente unificar as 4 forças fundamentais: a nuclear forte, a nuclear fraca, o eletromagnetismo e a gravidade. Atualmente, a gravidade é a ovelha negra da física por ser estranhamente mais fraca do que as outras. Alguns cientistas propõem que ela parece fraca apenas porque a sua força vaza para essas dimensões extras que não conseguimos medir. Estamos tateando as sombras de uma estrutura muito maior, como prisioneiros em uma caverna que veem apenas as projeções de um mundo complexo nas paredes. Além dessas dimensões, o modelo padrão da física de partículas sugere a existência de influências ainda não detectadas, como o hipotético fóton escuro. Esta seria uma partícula ligada à matéria escura, atuando possivelmente como uma quinta força fundamental. O paradoxo é que, embora a matemática preveja a sua existência com precisão, todos os nossos esforços para encontrá-la falharam até agora. É como tentar ouvir uma música em uma frequência que o nosso ouvido não capta, mas que faz as paredes da nossa casa vibrarem. Reconhecer a nossa limitação dimensional é o primeiro passo para entender que a realidade pode ser apenas o andar térreo de um arranha-céu infinito. Se as dimensões ocultas desafiam a nossa percepção, a ausência de vizinhos galácticos desafia a nossa lógica estatística. O paradoxo de Fermi é a pergunta que ecoa pelo vazio: onde está todo mundo? Embora leve o nome de Enrico Fermi devido a uma conversa em 1950, o cientista russo-soviético Konstantin Tsiolkovsky já havia formulado esse enigma em 1933, 17 anos antes. Tsiolkovsky questionava como, em um universo tão antigo e vasto, ainda não fomos visitados ou detectados por outras civilizações. A matemática sugere que deveriam existir milhares de sociedades tecnológicas apenas na Via Láctea, mas o que recebemos em troca é um silêncio absoluto. Uma civilização apenas alguns milhões de anos à nossa frente, um tempo curto na escala galáctica, já deveria ter desenvolvido tecnologia para colonizar toda a galáxia ou, pelo menos, enviar sinais de rádio que brilhariam como faróis nos nossos telescópios. O paradoxo surge desse contraste brutal entre a abundância de planetas habitáveis e o vazio total de evidências. O grande silêncio sugere que ou a vida inteligente é extremamente rara, ou que todas as civilizações enfrentam um obstáculo insuperável que as impede de se expandirem. Este é o conceito do grande filtro, uma barreira evolutiva ou tecnológica que apaga sociedades antes que elas consigam deixar o seu berço planetário. Existem inúmeras propostas para resolver esse impasse, e algumas são profundamente inquietantes. Pode ser que sejamos os primeiros a chegar à festa, sendo uma das civilizações pioneiras em uma galáxia que ainda está esfriando. Outra possibilidade é que o sistema solar tenha sido visitado no passado, há milhões ou bilhões de anos, e as evidências foram apagadas pelo tempo ou enterradas sob as areias de mundos mortos. Há também a teoria da quarentena cósmica, onde civilizações avançadas observam a Terra como se fossemos um zoológico ou uma reserva natural, decidindo não interferir até que atinjamos um certo nível de maturidade ética ou tecnológica. O paradoxo de Fermi nos força a confrontar a nossa própria sustentabilidade. Se o universo está vazio porque todas as civilizações entram em colapso devido a guerras, mudanças climáticas ou inteligências artificiais hostis, então o nosso futuro parece sombrio. No entanto, se o silêncio for apenas uma questão de tempo e distância, ainda há esperança. Tsiolkovsky e Fermi nos deixaram com um espelho. Ao procurarmos pelos outros e encontrarmos apenas o vácuo, somos obrigados a olhar para nós mesmos e perguntar o que faremos com a nossa chance única. O deserto galáctico pode ser um túmulo, ou pode ser um terreno virgem esperando pelo nosso primeiro passo consciente. O filósofo grego Zenão de Eleia, nascido em 490 a.C., lançou um desafio que tortura matemáticos e lógicos há mais de 2 milênios. O paradoxo da dicotomia afirma que o movimento é, em última análise, uma ilusão impossível. Imagine que você deseja caminhar de um lado de uma sala até o outro. Antes de chegar ao destino, você precisa obrigatoriamente cruzar a metade do caminho. Mas, para cruzar essa metade, você precisa primeiro atravessar a metade da metade, e assim por diante, em uma divisão infinita.
Se o espaço pode ser dividido em infinitas partes, como é possível que consigamos completar uma jornada finita em um tempo finito? Matematicamente, você estaria preso em uma sucessão interminável de frações, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16. Zenão argumentava que, se você sempre tem uma metade restante para percorrer, você nunca chega ao ponto final. O movimento nunca poderia sequer começar, pois o primeiro passo também exigiria uma divisão infinita anterior. Esse paradoxo nos empurra para um beco sem saída intelectual. Ou o espaço não é feito de pontos infinitos, ou a nossa percepção de movimento é apenas uma interpretação grosseira de algo que a matemática diz ser irrealizável. Quem é que está se movendo, se a cada passo a distância se fragmenta em um abismo sem fim? Saltando dos gregos para o século XX, encontramos um paradoxo ainda mais perturbador no mundo subatômico: o gato de Schrödinger. Proposto por Erwin Schrödinger em uma conversa com Albert Einstein, este experimento mental visava ridicularizar a ideia de que a realidade só se define quando é observada. Imagine um gato trancado em uma caixa com um mecanismo que libera um gás venenoso caso um único átomo radioativo sofra decaimento. Como a física quântica afirma que o átomo está em uma superposição de estados, decaído e não decaído ao mesmo tempo, a lógica dita que o gato também está em uma superposição, ele está vivo e morto simultaneamente. Este é o auge do absurdo quântico. O paradoxo sugere que o destino do gato permanece em um limbo existencial até que alguém abra a caixa e force o universo a tomar uma decisão. O ato de observar colapsa as possibilidades em uma única realidade. Isso levanta a questão mais assustadora da ciência: o universo existe de forma independente ou ele só ganha forma porque nós estamos aqui para testemunhá-lo? Para Schrödinger, isso era um sinal de que a teoria estava incompleta. Para a física moderna, é a prova de que, no nível mais profundo, a natureza não escolhe um lado até que seja interrogada por um observador consciente. O tempo é, talvez, o maior de todos os paradoxos. Embora o percebamos como um rio que flui do passado para o futuro, a física moderna sugere uma visão muito diferente: o universo em bloco. Segundo as equações da relatividade, o tempo não é absoluto e não avança de forma igual para todos. Não existe um agora universal. O seu presente atual não ocupa o mesmo espaço-tempo que o de alguns instantes atrás, um período de aproximadamente 10 elevado a menos 43 segundos. Na verdade, cada momento que você vive continua existindo como um instantâneo fixo em uma estrutura quadridimensional que já contém todo o passado e todo o futuro. Isso significa que o eu que você era quando começou a assistir a este vídeo ainda existe, em algum lugar do tecido do espaço-tempo, assim como o eu que você será no momento da sua morte. O que nos separa de quem já faleceu não é o desaparecimento da existência deles, mas apenas a nossa posição atual nessa sequência de imagens temporais. O paradoxo reside no fato de que o nosso cérebro nos aprisiona em uma ilusão de fluxo constante, quando, na verdade, somos como personagens em uma fita de cinema, onde todos os quadros já estão impressos simultaneamente. O agora é apenas uma lanterna iluminando uma cena em um palco que já está montado do início ao fim. Se o tempo nos isola, o entrelaçamento quântico nos conecta de formas que violam todas as leis da lógica. Einstein chamava isso de ação fantasmagórica à distância. Quando duas partículas se tornam entrelaçadas, elas passam a compartilhar a mesma existência, não importa a distância que as separe. Se você altera o estado de uma partícula aqui na Terra, a sua parceira no outro lado da galáxia reagirá instantaneamente, sem qualquer atraso. Isso viola o limite da velocidade da luz, sugerindo que existe uma camada da realidade onde o espaço e a distância simplesmente não existem. Esse fenômeno sugere um paradoxo de unidade universal. Se o universo inteiro emergiu de um único ponto superdenso no início dos tempos, é possível que tudo que existe ainda esteja, em algum nível, entrelaçado. O que uma partícula faz afeta a outra porque, na verdade, elas nunca deixaram de ser a mesma coisa. O paradoxo da separação é a maior mentira dos nossos sentidos. Vivemos em um mundo onde tudo parece fragmentado e isolado, mas a física quântica nos sussurra que estamos todos conectados por fios invisíveis que ignoram as barreiras do espaço e do tempo, provando que o universo é, em sua essência, um único organismo indivisível. No centro de cada buraco negro, reside o paradoxo que tira o sono dos maiores físicos da nossa era, o paradoxo da informação. Segundo a mecânica quântica, a informação sobre o estado de uma partícula nunca pode ser destruída. Ela deve ser conservada para que o universo faça sentido. No entanto,
A relatividade geral afirma que qualquer coisa que cruze o horizonte de eventos de um buraco negro é esmagada em uma singularidade e, eventualmente, desaparece para sempre quando o buraco negro evapora através da radiação Hawking. Se a informação some, as leis da física quebram. Se ela permanece, para onde ela vai? Este é o duelo final entre as duas maiores teorias da humanidade, revelando que ainda não compreendemos a regra de ouro que governa o cosmos. Uma das soluções mais fascinantes para esse impasse é o princípio holográfico. Alguns cientistas propõem que a informação não entra no buraco negro, mas fica impressa na superfície bidimensional do seu horizonte de eventos, como o código de barras de um produto. Indo além, esse paradoxo sugere que o universo inteiro onde vivemos poderia ser um holograma. Tudo o que percebemos como 3 dimensões, largura, altura e profundidade, poderia ser apenas a projeção de informações armazenadas em uma superfície plana e distante. O paradoxo é que podemos estar vivendo em uma simulação física onde a profundidade é apenas uma ilusão gerada por dados codificados na borda da realidade. Mas, após olharmos para tantas contradições externas, encontramos o paradoxo mais fascinante de todos: a própria humanidade. Somos seres biológicos feitos de carne e osso, escravos de sentidos limitados que evoluíram para encontrar comida e fugir de predadores na savana africana. No entanto, possuímos um poder de raciocínio lógico tão vasto que nos permite deduzir a existência de 11 ou 26 dimensões, calcular o peso de buracos negros a milhões de anos-luz e questionar o início do próprio tempo. Somos o universo tentando entender a si mesmo através de um filtro imperfeito. O paradoxo reside em ser uma pequena parte do sistema que é capaz de conter o sistema inteiro dentro da própria mente. Sentimos-nos confortáveis em nosso pequeno lago planetário, agindo como se tudo o que vemos fosse a verdade absoluta, enquanto somos cegos para 95% da matéria e energia que nos rodeia. Somos um paradoxo ambulante de arrogância e humildade, insignificantes na escala espacial, mas monumentais na escala da consciência. Duvidamos se o que vemos é real e questionamos se o nosso mundo é apenas uma ilusão condicionada, mas usamos essa mesma dúvida como combustível para avançar. No fim, a humanidade é o ponto onde o universo se torna consciente de seus próprios paradoxos, tornando-nos a peça mais estranha e indispensável deste imenso tabuleiro cósmico. Vimos que o céu é negro por causa do nascimento do tempo, que o movimento pode ser uma fragmentação infinita de frações e que a vida e a morte podem coexistir em uma caixa quântica até que o observador decida o resultado. Os paradoxos não existem para nos confundir, mas para nos lembrar de que a lógica humana é apenas uma ferramenta em desenvolvimento. Eles são os marcos que indicam que estamos no caminho certo para descobrir algo ainda maior, algo que unifique o visível com o invisível. Abraçar o paradoxo é aceitar que o universo é muito mais rico e complexo do que o nosso senso comum pode suportar. O fato de existirem perguntas sem respostas não é uma derrota da ciência, mas o motor que nos impulsiona a continuar explorando. Se o mundo fosse simples e totalmente compreensível, a nossa curiosidade morreria e, com ela, a nossa essência como exploradores. Os paradoxos são o tempero da existência, o mistério que mantém as estrelas brilhando e a nossa mente em constante ebulição. Obrigado por se aventurar conosco por estes caminhos impossíveis. Se você sentiu que a sua mente foi esticada até o limite e que a sua realidade não é tão sólida quanto parecia, então a nossa missão foi cumprida. Continue duvidando, continue questionando e nunca pare de se maravilhar com o absurdo que é estar vivo em um universo tão fascinantemente paradoxal. Pois, no fim, a única certeza que temos é que o conhecimento é um investimento com lucros inesgotáveis. Até a próxima fronteira, no além do infinito. Imagine que você está em uma sala de cinema completamente escura. Na tela, você vê uma cena de ação frenética. Você vê a luz dos projéteis, o brilho das explosões e o reflexo nos olhos dos atores. Para você, tudo o que importa é o que está iluminado. Mas você esquece de uma coisa fundamental: sem a tela física, sem a estrutura das cadeiras e sem o próprio prédio do cinema, nada disso existiria. A humanidade passou milênios acreditando que as estrelas eram tudo o que existia. Olhávamos para o céu e pensávamos: se brilha, é real. Se é escuro, é vazio. Estávamos redondamente enganados. Hoje, a astrofísica nos diz que toda matéria que conhecemos, cada átomo do seu corpo, cada molécula de oxigênio que você respira, cada sol de cada galáxia, representa apenas 5% do universo. O restante é um fantasma. Uma substância invisível que não emite, não reflete e não absorve luz,
mas que segura as galáxias pelas mãos para que elas não se despedacem. Hoje, no além do infinito, vamos caçar o invisível. Vamos entender o que é a matéria escura e por que a nossa existência depende de algo que a ciência ainda não consegue tocar. A história da matéria escura não começa com um telescópio sofisticado, mas com uma anomalia matemática irritante. Na década de 1930, o astrônomo suíço Fritz Zwicky observou o aglomerado de Coma e percebeu algo impossível: as galáxias se moviam rápido demais. De acordo com a gravidade de Newton, não havia massa visível suficiente para mantê-las unidas. Elas deveriam ter saído voando pelo espaço como faíscas de uma esmerilhadeira. Zwicky chamou isso de Dunkle Materie, matéria escura, mas o mundo o ignorou, tratando-o como um teórico excêntrico. Foi somente nos anos 70 que a astrônoma Vera Rubin trouxe a prova irrefutável. Ela não olhou para aglomerados distantes, mas para as curvas de rotação de galáxias individuais, como a nossa vizinha Andrômeda. Rubin aplicou as leis básicas da mecânica orbital. Pense em um carrossel. As crianças na borda sentem uma força maior e precisam se segurar com mais força do que quem está no centro. Pela lógica, as estrelas na borda de uma galáxia, estando muito longe da maior concentração de massa, o centro, deveriam girar muito mais devagar, assim como Plutão gira mais devagar que Mercúrio. Mas Rubin descobriu algo bizarro: as estrelas nas bordas giram quase na mesma velocidade que as do centro. Imagine dirigir um carro a 200 km por hora em uma curva fechada sem pneus ou asfalto. Você deveria derrapar e sair da pista. Para as estrelas não serem arremessadas para o vazio, as galáxias precisariam ter 10 vezes mais massa do que a luz nos mostrava. Havia um halo invisível de matéria envolvendo cada galáxia. Rubin não apenas descobriu um novo tipo de matéria, ela provou que a luz é uma péssima guia para medir a realidade. O universo que vemos é apenas a espuma de um oceano profundo e escuro. Se a matéria escura não emite luz, como podemos ter certeza absoluta de que ela está lá? A resposta está na maior sacada de Albert Einstein: a relatividade geral. Einstein previu que grandes concentrações de massa não apenas atraem objetos, mas dobram o próprio tecido do espaço-tempo. E se o espaço está dobrado, a luz que viaja através dele também deve fazer uma curva. Este fenômeno é chamado de lente gravitacional. Imagine que existe uma galáxia massiva no meio do caminho entre a Terra e um quasar distante. A matéria escura dessa galáxia age como uma lupa cósmica colossal. Ela distorce a luz do objeto ao fundo, criando arcos luminosos, imagens duplicadas ou até mesmo o que chamamos de anéis de Einstein. Quando os astrônomos medem o quanto a luz foi dobrada, eles conseguem calcular a massa exata do objeto lupa. O resultado é sempre o mesmo: a luz se dobra muito mais do que a massa das estrelas visíveis permitiria. Mas a prova definitiva, a arma fumegante, veio com o aglomerado do balaio, Bullet Cluster. Este é o resultado da colisão de dois aglomerados de galáxias. Durante a batida, a matéria comum, gás quente, colidiu e parou no centro, como dois carros batendo de frente. No entanto, os mapas de gravidade feitos por lentes gravitacionais mostraram que a maior parte da massa passou direto pela colisão, sem interagir com nada. Isso provou que a matéria escura é não colisional. Ela atravessa a matéria normal e a si mesma como se nada existisse. Ela interage apenas através da gravidade. É por isso que não conseguimos pegá-la em um pote. Ela passaria direto pelo vidro, pela terra e por você, sem deixar rastro, a menos que você consiga sentir a sutilíssima distorção gravitacional de cada partícula invisível que atravessa o seu DNA agora mesmo. Se sabemos o que a matéria escura faz, a pergunta de $1 bilhão é: o que ela é? A primeira coisa que os cientistas fizeram foi descartar o óbvio. Ela não é feita de buracos negros pequenos, planetas errantes ou estrelas mortas, os chamados machos, Massive Compact Halo Objects. Sabemos disso porque as medições da nucleossíntese do Big Bang limitam a quantidade de matéria comum, bariônica, que pode existir. Se houvesse tantos prótons e nêutrons escondidos, o universo jovem teria se comportado de forma muito diferente. Portanto, a matéria escura deve ser algo exótico. Atualmente, temos 3 principais suspeitos no Tribunal da Física de Partículas. WMPS, Vehicle Interacting Massive Particles, partículas massivas que interagem apenas pela força fraca e pela gravidade. Elas são as favoritas porque surgem naturalmente em teorias como a supersimetria. Se existirem, trilhões delas estão atravessando seu corpo neste segundo. Axions.
Partículas extremamente leves e hipotéticas que foram propostas originalmente para resolver problemas na força nuclear forte. Eles seriam tão leves que se comportariam mais como uma onda do que como uma partícula, preenchendo o espaço como um fluido invisível. Neutrinos estéreis, uma variação dos neutrinos que já conhecemos, mas que não interagem sequer pela força fraca. A grande dificuldade é que, para qualquer um desses candidatos ser real, precisamos quebrar o modelo padrão da física. A matéria escura é o sinal mais claro de que a nossa compreensão da física de partículas está incompleta. Estamos procurando por uma peça de um quebra-cabeça que nem sabíamos que estávamos montando. É uma caçada no escuro, onde o prêmio não é apenas uma nova partícula, mas uma nova lei da natureza. Muitas vezes imaginamos as galáxias como objetos isolados flutuando no vazio, mas a realidade é que o universo possui uma estrutura, e essa estrutura é ditada pela matéria escura. Logo após o Big Bang, o universo era uma sopa quente e quase perfeitamente uniforme de partículas. Mas havia pequenas flutuações de densidade, regiões onde a matéria estava um pouquinho mais apertada. A matéria comum, átomos, estava sob uma pressão imensa da radiação, o que a impedia de colapsar. No entanto, a matéria escura, por não interagir com a luz, não sentia essa pressão. Ela começou a se agrupar silenciosamente, criando poços gravitacionais. Quando o universo esfriou o suficiente, a matéria comum simplesmente escorregou para dentro desses poços já preparados. Sem a matéria escura como este andaime invisível, a gravidade da matéria comum não teria sido forte o suficiente para vencer a expansão do universo e formar as primeiras galáxias a tempo. Hoje, vemos o resultado disso na teia cósmica, uma rede vasta de filamentos de matéria escura que conecta todo o universo. As galáxias são apenas os pontos brilhantes onde esses filamentos se cruzam. Simulações de supercomputadores, como o projeto Illustris, mostram que, se removermos a matéria escura da equação, o universo que vemos hoje nunca teria se formado. Somos a decoração brilhante em uma estrutura maciça e invisível que sustenta a realidade em grande escala. Apesar de todas as evidências, uma parte da comunidade científica se pergunta: e se estivermos inventando uma partícula fantasma para esconder o fato de que não entendemos a gravidade? Esta é a base da MOND, dinâmica newtoniana modificada, proposta por Mordecai Milgrom. A ideia é ousada. Talvez a segunda lei de Newton precise de um ajuste quando a aceleração é extremamente baixa, como nas bordas das galáxias. A MOND sugere que, em escalas galácticas, a força da gravidade não cai com o quadrado da distância, como Newton e Einstein previram, mas sim de forma mais lenta. O que é fascinante sobre a MOND é que ela explica as curvas de rotação das galáxias com uma precisão assustadora, muitas vezes melhor que os modelos de matéria escura. No entanto, a MOND enfrenta um paredão quando tentamos explicar o universo em larga escala. Ela falha ao explicar o aglomerado do balaio e a radiação cósmica de fundo. A maioria dos astrofísicos vê a matéria escura como a explicação mais provável porque ela resolve quase todos os problemas com uma única solução, uma partícula, enquanto a MOND precisa ser constantemente remendada. Mas o debate continua vivo. Estamos diante de uma partícula desconhecida ou de uma revolução na nossa compreensão das leis da física? O vencedor deste duelo levará o próximo prêmio Nobel e reescreverá os livros didáticos para sempre. Se a matéria escura é uma partícula, ela deve estar passando por nós agora mesmo. Porque ainda não a detectamos. Porque ela é terrivelmente esquiva. Para tentar capturá-la, os cientistas construíram laboratórios nos lugares mais silenciosos da Terra, quilômetros abaixo do solo, em minas abandonadas ou sob montanhas de granito, como o Laboratório Gran Sasso na Itália. Esses detectores, como o Lux Zeppelin, LZ, utilizam tanques gigantes de xenônio líquido ultrapuro. A ideia é que, se uma partícula de matéria escura, uma WIMP, atingir o núcleo de um átomo de xenônio, ela produzirá um minúsculo flash de luz e uma carga elétrica. Estar no fundo da Terra é essencial para filtrar o ruído dos raios cósmicos que bombardeariam o detector na superfície. Até o momento, esses detectores retornaram silêncio. No Grande Colisor de Hadrons, LHC, os físicos também buscam por energia perdida em colisões de prótons, o que indicaria a criação de uma partícula de matéria escura que escapou do detector. O fato de ainda não termos encontrado nada está começando a deixar os cientistas nervosos. Ou estamos muito perto de uma descoberta histórica, ou estamos procurando pelo tipo errado de partícula. A caçada pelo invisível é a maior prova da resiliência humana,
estamos dispostos a cavar quilômetros sob a terra para entender o que brilha a trilhões de quilômetros no céu. Ao final desta jornada, somos confrontados com uma realidade fascinante e humilde. Nós somos a exceção, não a regra. Tudo o que amamos, as estrelas que admiramos e os planetas que exploramos são apenas a espuma no topo de um oceano escuro e desconhecido. A matéria escura nos ensina que o universo é muito mais vasto e estranho do que nossos sentidos podem perceber. Viver em um universo dominado pelo invisível não deve nos causar medo, mas sim uma curiosidade renovada. Somos a parte do universo que aprendeu a olhar para a escuridão e deduzir o que existe lá dentro. A matéria escura é o lembrete final de que ainda estamos na infância da nossa compreensão do cosmos. O próximo grande salto na ciência não virá do que já vemos, mas da coragem de investigar o que o universo está escondendo de nós. Até que o mistério seja revelado, continuaremos sendo a minoria brilhante, navegando por um oceano de sombras em busca da verdade. Se você pudesse comprar um único grama da substância mais valiosa do planeta, você não estaria negociando em milhões ou bilhões de dólares. Estaríamos falando de uma cifra astronômica que ultrapassa os 62 trilhões de dólares por grama. Para colocar isso em perspectiva, um único grama de antimatéria custa mais do que o produto interno bruto de quase todas as nações do mundo somadas. Mas o seu valor não vem da sua raridade estética, como um diamante, e sim do seu potencial energético absoluto e da sua natureza inerentemente perigosa. A antimatéria é o espelho da matéria comum. Para cada partícula que compõe o seu corpo, as estrelas e os planetas, existe uma contraparte idêntica em massa, mas com uma carga elétrica oposta. O problema, e o fascínio, reside no fato de que, quando essas duas metades se encontram, elas não apenas se chocam, elas se aniquilam instantaneamente, convertendo toda sua massa em energia pura, seguindo a famosa lógica de Einstein. Hoje, no Além do Infinito, vamos desvendar como a matemática previu a existência de um universo sombreado, porque somos os sobreviventes de uma guerra épica entre partículas e como estamos tentando capturar o fogo dos deuses em armadilhas de campo magnético. A história da antimatéria não começou em um acelerador de partículas de alta tecnologia, mas na mente silenciosa e brilhante de um físico britânico chamado Paul Dirac, no final da década de 1920. Dirac estava tentando unir duas das teorias mais complexas da física, a mecânica quântica, que descreve o mundo do infinitamente pequeno, e a relatividade especial de Einstein, que lida com velocidades próximas à da luz. Ao formular uma equação para descrever o comportamento dos elétrons, ele se deparou com um dilema matemático fascinante e assustador. Suas equações sugeriam que o elétron poderia ter dois estados de energia, um positivo, que já conhecíamos, e um negativo, que parecia fisicamente impossível na época. Era como se a matemática estivesse forçando a existência de uma sombra para cada partícula conhecida. Dirac, em um ato de coragem intelectual sem precedentes, não descartou o resultado negativo como um erro de cálculo. Em vez disso, ele propôs que o universo era preenchido por um mar de partículas de energia negativa e que, se uma delas fosse excitada para fora desse mar, deixaria para trás um buraco. Esse buraco se comportaria exatamente como um elétron, mas com uma carga elétrica positiva. Ele acabará de prever, através de pura dedução lógica, a existência do pósitron, a primeira partícula de antimatéria. Essa ideia era tão radical que muitos de seus contemporâneos a receberam com ceticismo profundo, pois nunca ninguém havia observado nada parecido na natureza. A matemática de Dirac estava desenhando um universo em que a matéria comum era apenas metade da história total da criação. A prova física dessa teoria audaciosa não demorou a surgir, vinda diretamente das profundezas do espaço. Em 1932, o físico americano Carl Anderson estava estudando os raios cósmicos, partículas de alta energia que bombardeiam a nossa atmosfera vindas de supernovas e outros eventos galácticos. Utilizando um instrumento chamado câmara de nuvens, que permite visualizar o rastro deixado por partículas subatômicas, Anderson observou algo bizarro, uma partícula que tinha a mesma massa de um elétron, mas que se curvava em uma direção oposta sob a influência de um campo magnético. Ela se movia como se fosse um elétron com carga positiva. Anderson acabará de capturar, de forma acidental, o buraco que Dirac havia previsto. Essa descoberta mudou para sempre o curso da ciência moderna, pois confirmou que a antimatéria não era apenas uma curiosidade de papel e caneta, mas um componente real e fundamental do tecido do cosmos. O pósitron de Anderson foi o primeiro vislumbre de um reino oculto de partículas que espelham perfeitamente as nossas, mas com propriedades invertidas. A partir desse momento,
A física deixou de ver o universo como uma estrutura de via única e passou a entendê-lo como um sistema de simetria profunda, onde cada componente positivo exige a existência de um negativo. A descoberta de Anderson validou a intuição de que o universo possui uma contabilidade rigorosa, onde cada carga deve ser equilibrada por uma oposta no balanço final da realidade. Para compreendermos a densidade dessa realidade, precisamos olhar para as características fundamentais que definem a antimatéria. Um átomo de antimatéria, como o antihidrogênio, é composto por um antipróton no núcleo, que possui carga negativa, e um pósitron orbitando ao seu redor, com carga positiva. Em termos de massa e comportamento gravitacional, a antimatéria parece se comportar exatamente como a matéria comum, ela cairia para baixo em direção à Terra da mesma maneira. No entanto, a inversão de carga cria uma barreira intransponível. É essa diferença elétrica que torna a coexistência de ambas impossível no mesmo espaço físico, criando uma tensão constante entre o que existe e o que poderia aniquilar a existência. Essa simetria de espelho levanta questões filosóficas e científicas profundas sobre a estrutura da natureza. Por que a carga é a única coisa que muda? Se mudássemos todas as partículas de matéria pelas de antimatéria em uma galáxia inteira, as leis da química, da biologia e da gravidade continuariam funcionando da mesma forma? Teoricamente, sim. Um anti-ser humano feito de antimatéria poderia viver, respirar e pensar exatamente como nós, desde que vivesse em um anti-universo isolado. A antimatéria não é uma substância má ou destrutiva por si só, ela é apenas o complemento exato da nossa própria constituição, uma peça de um quebra-cabeça que se encaixa com tal perfeição que o resultado do encontro é a liberação total da energia contida em ambas. No entanto, vivemos em um mundo onde a antimatéria é extremamente rara, sendo produzida apenas em colisões de altíssima energia ou em processos de decaimento radioativo muito específicos. Essa raridade é o que nos protege, mas também é o que torna a antimatéria o objeto de desejo definitivo da física experimental. Se conseguirmos entender por que o espelho da realidade parece estar quebrado e por que a matéria comum domina o nosso horizonte, poderemos desvendar os segredos do próprio Big Bang. A busca pela antimatéria é, em última análise, a busca pela outra metade de nós mesmos, um esforço para entender como a harmonia matemática de Dirac se traduz na assimetria física do universo que habitamos hoje. Quando falamos de fontes de energia, nossa mente costuma vagar pela queima de combustíveis fósseis, pela fissão nuclear de usinas ou até pela fusão que alimenta o coração das estrelas. No entanto, todos esses processos são terrivelmente ineficientes quando comparados ao evento mais poderoso da natureza, a aniquilação matéria-antimatéria. Em uma reação química comum, apenas uma fração minúscula da massa é convertida em energia. Mesmo na fusão nuclear, que é o ápice da potência estelar, apenas cerca de 0,7% da massa é transformada em calor e luz. Já no encontro entre a matéria e a antimatéria, a eficiência é de 100%. Não há resíduos, não há fumaça e não há sobras. Cada miligrama de massa desaparece completamente, transformando-se instantaneamente em energia pura na forma de fótons de alta energia, conhecidos como raios gama. Imagine um encontro entre um simples próton e um antipróton. Essas duas partículas possuem uma atração eletromagnética irresistível devido às suas cargas opostas. Conforme elas se aproximam, não ocorre uma colisão mecânica tradicional, mas sim uma fusão de identidades que termina em uma explosão catastrófica em nível subatômico. A massa dessas partículas é literalmente vaporizada na estrutura do espaço-tempo, liberando uma quantidade de energia que segue rigorosamente a equação de Einstein, onde a energia é igual à massa multiplicada pelo quadrado da velocidade da luz. Como a velocidade da luz é um número absurdamente grande, aproximadamente 300 mil km por segundo, qualquer pequena quantidade de matéria esconde uma força devastadora que só é totalmente revelada quando encontra o seu espelho de antimatéria. Para visualizarmos o poder dessa reação em escala macroscópica, considere apenas um grama de antimatéria reagindo com um grama de matéria comum. Essa pequena quantidade, que caberia facilmente na ponta do seu dedo, liberaria uma energia equivalente a 43 quilotons de trinitrotolueno, ou TNT. Isso é aproximadamente o triplo da potência da bomba atômica que atingiu Hiroshima, mas concentrado em algo do tamanho de um grão de feijão. A antimatéria é, sem qualquer exagero, o explosivo mais poderoso que as leis da física permitem existir. É por essa razão que, na ficção científica, ela é o combustível preferido para viagens interestelares, pois nenhum outro material no universo consegue concentrar tanta energia em tão pouca massa.
permitindo que naves alcancem velocidades que reduziriam milênios de viagem para apenas alguns anos. No entanto, essa eficiência absoluta traz consigo um perigo sem precedentes: a instabilidade total. A antimatéria não pode ser guardada em um frasco de vidro ou em um tanque de aço, pois no momento em que um único átomo de antimatéria toca a parede do recipiente feito de matéria comum, a aniquilação começa. O beijo da morte é inevitável e instantâneo. Isso cria o que os físicos chamam de problema de contenção. Como você armazena algo que explode ao tocar em absolutamente qualquer coisa? A resposta exige o uso de campos magnéticos e vácuos ultrapuros, criando uma armadilha onde a antimatéria flutua sem nunca encostar em nada. É um equilíbrio precário onde qualquer falha de energia ou oscilação no campo resultaria no desaparecimento imediato da substância e em uma liberação de energia que destruiria qualquer laboratório. A radiação resultante desse encontro também é única. Enquanto as explosões nucleares deixam para trás isótopos radioativos que contaminam o ambiente por milênios, a aniquilação pura gera principalmente raios gama de altíssima frequência. Esses raios gama são tão energéticos que podem penetrar quase qualquer blindagem, mas eles se dissipam rapidamente. Na medicina, essa característica é usada a nosso favor. Quando um pósitron encontra um elétron dentro do corpo humano em um exame de imagem, os dois raios gama produzidos viajam em direções exatamente opostas. Detectores circulares captam esse sinal duplo e conseguem triangular com precisão milimétrica onde a reação ocorreu. É a física da destruição total sendo usada para mapear a vida e detectar doenças antes que elas se tornem fatais, provando que até o evento mais violento do universo pode ter uma aplicação delicada. Por fim, precisamos entender que a aniquilação não é apenas um espetáculo de luz e calor, ela é o processo de desintegração da forma. Quando a matéria e a antimatéria se aniquilam, elas retornam ao estado de energia primordial que existia nos primeiros microsegundos do universo. É como se estivéssemos rebobinando a fita da criação, desfazendo a condensação da energia em partículas sólidas. Esse processo nos ensina que a matéria, tal como a conhecemos, é apenas uma forma de energia aprisionada. A antimatéria é a chave que abre essa prisão, libertando a força contida no núcleo dos átomos e devolvendo-a ao vácuo do espaço. Ao estudarmos a aniquilação, não estamos apenas observando uma explosão, estamos observando a matéria se lembrando do que era antes de o universo começar a esfriar. A fabricação de antimatéria é, sem dúvida, o esforço industrial mais ineficiente e complexo já realizado pela nossa espécie. Para criar antiprótons, os cientistas no CERN, o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, precisam utilizar o síncrotron de prótons, um acelerador que dispara feixes de prótons contra um alvo de metal fixo, geralmente feito de irídio. Essas colisões ocorrem a velocidades próximas à da luz e geram uma cascata de novas partículas, entre as quais surgem alguns raros antiprótons. O problema é que essas partículas recém-nascidas são extremamente energéticas e rápidas, o que as torna impossíveis de capturar ou de usar para formar átomos estáveis. Elas precisam ser domadas antes que toquem qualquer parede de matéria e desapareçam em um clarão de aniquilação. Para resolver esse problema, o CERN opera uma máquina única no mundo chamada desacelerador de antiprótons. Como o nome sugere, sua função é reduzir a velocidade dessas partículas frenéticas. Através de uma série de campos magnéticos e elétricos, além do resfriamento por elétrons, os antiprótons são desacelerados de 96% da velocidade da luz para apenas 10%. Só então eles podem ser enviados para experimentos como o alfa, onde são combinados com pósitrons para criar átomos de anti-hidrogênio. É um processo de uma delicadeza extrema. Estamos tentando unir duas partículas que se odeiam e que, ao menor erro de trajetória, destruirão o experimento. Uma vez que o átomo de antimatéria é formado, surge o desafio monumental da contenção. Como você guarda algo que não pode tocar em nada? A solução é a armadilha de Penning, um dispositivo que utiliza campos magnéticos superpotentes e campos elétricos para suspender a antimatéria em um vácuo quase perfeito. Os campos magnéticos agem como as paredes de uma garrafa invisível, forçando as partículas carregadas a orbitar em círculos no centro da armadilha, sem nunca encostar nas superfícies físicas. Atualmente, os cientistas conseguem manter átomos de anti-hidrogênio presos por várias semanas, um recorde impressionante que permite estudar se a antimatéria brilha com a mesma cor que a matéria ou se ela cai para baixo com a mesma aceleração gravitacional de 9,8 metros por segundo ao quadrado. O custo desse processo é o que define a antimatéria como a substância mais cara do mundo. Estima-se que, para produzir um único grama de antimatéria,
precisaríamos de 62 trilhões e 500 bilhões de dólares e cerca de 100 quatrilhões de anos de operação contínua dos aceleradores atuais. A ineficiência é brutal. A energia que gastamos para criar um único antipróton é bilhões de vezes maior do que a energia que recuperaríamos na sua aniquilação. Por isso, a antimatéria não é uma fonte de energia no sentido tradicional, mas sim um meio de armazenamento de energia incrivelmente denso e caro, reservado apenas para a ciência de fronteira e, talvez no futuro, para missões espaciais onde o custo não seja o principal fator limitante. Além do custo financeiro, existe o custo energético. O CERN consome uma quantidade de eletricidade equivalente a uma cidade de tamanho médio apenas para manter seus ímãs supercondutores resfriados e seus aceleradores pulsando. Cada antipróton capturado é uma pequena vitória contra a entropia do universo. No entanto, mesmo com todo esse esforço, a quantidade total de antimatéria produzida pela humanidade em toda sua história não seria suficiente para ferver uma xícara de chá. Estamos na infância desta tecnologia, agindo como alquimistas modernos que transformam energia bruta em partículas exóticas, esperando que um dia possamos dominar a produção em larga escala para abrir as portas do sistema solar. Por fim, a segurança é uma preocupação constante, embora muitas vezes exagerada pela ficção. Se todos os laboratórios do mundo juntassem toda a antimatéria que já fabricaram, a aniquilação total resultaria em uma explosão menor do que a de um estalar de dedos. O perigo real não está em uma explosão catastrófica acidental, mas na perda de vácuo ou na falha dos ímãs supercondutores, o que destruiria os sensores de milhões de dólares. A fabricação de antimatéria é um exercício de paciência e precisão absoluta, onde o homem tenta segurar o espelho da criação sem quebrar a própria mão, em uma busca incessante por entender por que a matéria existe e como podemos usar sua contraparte para o progresso da civilização. Embora pareça algo saído de um livro de Isaac Asimov, a antimatéria já faz parte do cotidiano de milhares de hospitais ao redor do mundo. A aplicação mais comum e vital é a tomografia por emissão de pósitrons, popularmente conhecida como PET scan. Nesse procedimento, o paciente recebe uma pequena dose de uma substância radioativa, geralmente uma glicose marcada com flúor 18. Conforme esse isótopo decai dentro do corpo, ele emite pósitrons, os gêmeos de antimatéria dos elétrons. Quando esse pósitron encontra um elétron em um tecido humano, eles se aniquilam instantaneamente, emitindo 2 raios gama em direções opostas que são captados por sensores ultrassensíveis ao redor do paciente. Essa técnica permite aos médicos visualizar processos metabólicos em tempo real. Como o câncer consome glicose muito mais rápido que as células normais, o PET scan brilha intensamente nas áreas onde o tumor está ativo, permitindo diagnósticos precoces que salvam milhões de vidas. É uma ironia poética da ciência. A substância mais destrutiva do universo é usada diariamente para detectar a vida e combater a morte em nível celular. A medicina transformou o beijo da morte entre matéria e antimatéria em uma lanterna de precisão atômica, provando que o domínio das partículas fundamentais tem benefícios imediatos que justificam os bilhões investidos em pesquisa básica. Olhando para o futuro, o grande sonho dos engenheiros é o foguete de antimatéria. Atualmente, nossos melhores motores químicos são lentos e pesados, exigindo toneladas de combustível para mover cargas pequenas. Um motor de aniquilação matéria-antimatéria teria um impulso específico, que é a medida de eficiência de um motor, milhões de vezes superior. Teoricamente, apenas 10 mg de antimatéria seriam suficientes para enviar uma sonda a Marte em apenas um mês, em vez dos 7 meses atuais. Se conseguíssemos produzir e armazenar alguns gramas, poderíamos alcançar velocidades de até 50% da velocidade da luz, permitindo viagens para estrelas vizinhas como Alpha Centauri em menos de uma década. A engenharia desses foguetes envolve o uso de campos magnéticos para direcionar os produtos da aniquilação, partículas chamadas pions, para fora de um bocal, gerando um empuxo colossal sem a necessidade de carregar tanques gigantescos. No entanto, o desafio térmico é assustador. A aniquilação libera tanta radiação gama que o motor precisaria de escudos de chumbo ou tungstênio com metros de espessura para não incinerar os astronautas. Além disso, o calor gerado pela radiação precisaria ser dissipado em radiadores imensos, já que no vácuo do espaço não há ar para resfriar as máquinas. O motor de antimatéria é o santo graal da exploração espacial, a única tecnologia conhecida que poderia transformar a humanidade em uma espécie verdadeiramente interestelar. Além da propulsão, a antimatéria também é estudada como uma possível ferramenta de terapia contra o câncer em uma técnica chamada terapia de antiprótons. Diferente da radiação comum,
que danifica os tecidos por onde passa, os antiprótons poderiam ser calibrados para explodir exatamente dentro de um tumor profundo, liberando toda a sua energia de aniquilação em um ponto focalizado, preservando os órgãos saudáveis ao redor. É uma forma de cirurgia atômica que ainda está em fases experimentais, mas que demonstra como o potencial destrutivo da antimatéria pode ser domado para curar o que antes era considerado incurável. Por fim, a antimatéria na ficção, como em Jornada nas Estrelas, serve como um lembrete do que a nossa espécie almeja. Embora o cristal de dilítio seja fictício, a física por trás do uso da antimatéria como fonte de energia para distorcer o espaço-tempo é o que motiva gerações de cientistas a passar noites em claro no CERN. Estamos em uma corrida para transformar a ficção em realidade, movendo-nos de uma sociedade que queima petróleo para uma que entende a harmonia das partículas. O caminho entre o PET Scan de hoje e a nave interestelar de amanhã é longo e caro, mas é o único caminho que nos leva, definitivamente, para além do berço da Terra. A busca pela antimatéria natural não é apenas uma curiosidade acadêmica, mas uma tentativa de descobrir se o universo possui bolsões de realidade invertida que sobreviveram ao caos primordial. O instrumento mais sofisticado nessa caçada é o espectrômetro magnético alfa, conhecido como AMS-02, um detector de partículas de 7 toneladas montado no exterior da Estação Espacial Internacional. Desde 2011, ele peneira bilhões de raios cósmicos, partículas de alta energia que viajam pelo vácuo, em busca de uma única assinatura que não deveria estar lá. Enquanto pósitrons e antiprótons isolados podem ser criados em colisões galácticas comuns, o encontro de um núcleo de antiélio seria prova irrefutável de que existem estrelas feitas inteiramente de antimatéria queimando em algum lugar remoto do cosmos. A lógica científica é implacável. Para formar um núcleo de antiélio, é necessário um processo de fusão nuclear que só ocorre no coração das estrelas. Se detectarmos antiélio no espaço profundo, saberemos que existem anti-estrelas e, possivelmente, antigaláxias inteiras. No entanto, essa descoberta traria um problema colossal para a cosmologia. Se essas regiões de antimatéria existissem, as fronteiras onde elas encontram a matéria comum seriam as zonas mais luminosas do universo, brilhando incessantemente com uma radiação gama característica da aniquilação mútua. Até o momento, o silêncio radioativo nessas frequências sugere que, se essas galáxias espelhadas existem, elas estão escondidas além do nosso horizonte observável ou em vazios cósmicos tão imensos que o contato é impossível. Curiosamente, não precisamos viajar para outras galáxias para encontrar antimatéria natural. A nossa própria Terra a produz de formas surpreendentes. Durante tempestades intensas, os campos elétricos das nuvens podem acelerar elétrons a velocidades tão altas que, ao colidirem com núcleos de ar, geram clarões de raios gama terrestres. Esses clarões produzem pares de elétrons e pósitrons que são lançados para o espaço, seguindo as linhas do campo magnético terrestre. Além disso, os cinturões de Van Allen, que cercam o nosso planeta, agem como uma armadilha natural de partículas, onde uma fina camada de antiprótons fica suspensa pela gravidade e pelo magnetismo da Terra. Estamos, literalmente, envoltos por um véu invisível e diluído da substância mais perigosa do universo. A relação entre a antimatéria e a misteriosa matéria escura também é um campo fértil de pesquisa. Algumas teorias sugerem que as partículas de matéria escura poderiam ser suas próprias antipartículas. Quando elas se chocam no halo das galáxias, elas se aniquilariam, produzindo um excesso de pósitrons que o AMS-02 já começou a detectar. Esse excesso de antimatéria no espaço pode ser a digital deixada pela matéria escura, ajudando-nos a resolver dois dos maiores mistérios da física de uma só vez. A antimatéria, portanto, deixa de ser apenas uma antítese da nossa existência e passa a ser uma ferramenta de diagnóstico para entendermos a massa invisível que mantém as galáxias unidas. No limite da nossa compreensão atual, os físicos exploram se a antimatéria segue exatamente a mesma seta do tempo que nós. Alguns modelos matemáticos teóricos, embora altamente especulativos, sugerem que a antimatéria poderia ser interpretada como matéria comum movendo-se para trás no tempo. Embora isso pareça ficção científica, essa interpretação ajuda a explicar certas simetrias nas equações de partículas. Se isso fosse verdade, o encontro de matéria com antimatéria não seria apenas uma colisão de cargas opostas, mas o choque de dois fluxos temporais contrários. Essa profundidade filosófica mostra que, ao tocarmos na antimatéria, estamos mexendo nas engrenagens mais fundamentais e sagradas da realidade. Por fim, a busca por antimatéria no cosmos nos ensina sobre a nossa própria raridade. O fato de não vermos o céu em chamas com a radiação de aniquilação é o que nos permite existir em paz.
O universo é, em sua grande maioria, um lugar de matéria vitoriosa, mas a persistência de pequenas quantidades de antimatéria nos raios cósmicos nos lembra de que o espelho da criação nunca foi totalmente quebrado. Ele está apenas estilhaçado e espalhado, e cada nova partícula capturada pela Estação Espacial Internacional é um fragmento desse espelho que tentamos colar para ver a face completa do Big Bang. Somos os observadores de uma assimetria que nos deu a vida, mas que nos deixou com o eterno desejo de encontrar a nossa metade perdida no escuro. Ao encerrarmos esta exploração de 18 minutos, percebemos que a antimatéria é muito mais do que um combustível exótico de filmes ou uma curiosidade cara de laboratório. Ela é a prova de que o universo possui uma dualidade profunda, uma simetria que foi quebrada para que pudéssemos existir. Sem a aniquilação quase total do início dos tempos, o cosmos seria um mar de luz sem estrelas, sem planetas e sem consciência. Somos, em cada átomo do nosso ser, o resultado de uma vitória improvável da matéria sobre o seu espelho escuro, uma sobra estatística que transformou a radiação pura na solidez da nossa realidade. A jornada do homem para dominar a antimatéria, desde a intuição de Dirac até os motores de dobra do futuro, é o exemplo definitivo da nossa audácia. Estamos tentando capturar a força que pode destruir mundos para, ironicamente, curar o câncer e alcançar as estrelas. A antimatéria nos ensina que o conhecimento é a única contenção segura para o poder absoluto. Enquanto continuarmos a olhar para o espelho proibido da criação, continuaremos a descobrir que o universo é infinitamente mais complexo, equilibrado e maravilhoso do que jamais ousamos imaginar. O futuro pertence àqueles que não têm medo de abraçar a sombra para encontrar a luz.